Soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SC Cast para vocês, galera. Começamos mais um. Nesse dia de gravação chuvoso aqui, demorou um pouquinho para chegar no estúdio, mas deu tempo para chegar para gravar, né, Filipão? Tá tudo certo. Vamos falar dos nossos patrocinadores, nosso patrocinador Master Art Pro Comunicação Visual. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. Fachadas, totens, luminosos, letra caixa, tudo que você precisar para comunicação visual, a Art Pro produz para você em Santa Catarina. Cloud Park, hub de mobilidade, nossos parceiros que gerem mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil, toda a parte de tecnologia e inovação envolvendo estacionamentos, cara, desde a maquininha lá que paga até a cancela, tudo que vocês imaginarem. A Cloud Park atende vocês, obrigado, Johnny e Renato, nossos desde o Rio Grande do Sul ao Acre, né? Até no Acre, cara. E o apoio, claro, dessas entidades maravilhosas, CDL Blumenau, obrigado CDL Blumenau por acreditar nesse projeto. Sebrae, dispensa comentários. Sebrae, escritório de Blumenau, obrigado por acreditar no Empreender SC. Rádio Mix 106.3 Blumenau, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, para comprar o seu imóvel comigo, é só procurar PHNX, e Creativity Digital Hub, hoje com logomarca, né, diretor? Ô, aê, louco, velho. Salve de palmas pro diretor, galera. Aê, boa! Agora gostei, hein? A Creativity, pessoal, é responsável pelo desenvolvimento das artes e toda a estrutura de comunicação do Empreender SC Cast nas redes. Se você quiser ter essa cara bonita que a gente tem através da Creative Digital Hub. Top e eu tô demais. dando esse jabá maior pro apoio, porque é a primeira vez que tá com a logo ali, vamos fazer bonitinho. Patrocinou. Então, Muito galera, bem. hoje nós vamos conversar. Teve alguns comentários assim, pô, cadê as mulheres nesses episódios e tal? Teve, porque é natural, eu e o Felipe, né, somos homens, é normal que a gente vá trazendo os nossos amigos. E hoje a gente, não contente para resolver o problema, em vez de uma, a gente trouxe duas mulheres, né? Duas. Então sejam bem-vindas, meninas. A Cristiane e a Franciele Barbosa, da Metal Padrão, né? É uma empresa de 42 anos, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Metalúrgica, né? Fiquem à vontade para doer para audiência aí. Quero agradecer o convite. Nós chegamos aqui através de uma palestra no CDL. Isso. E através da Michelle, ela nos indicou para ti, Claro. né, que achou muito interessante a nossa história. E fiquei bem feliz de ter sido convidada, Que tanto legal. eu quanto a Cris. A gente ficou muito surpreso quando tu veio nos convidar, Bacana. para a gente poder expor as nossas experiências, né, familiares Legal. e de empresa masculina. Seja bem-vinda É, também, Cris. às vezes- Já vou tocar nesse assunto. Não, eu dizia, trabalhar com homens, né, que ele tá curioso ali, é bem mais fácil do que vir e contar a história e falar, né? Eu já fiquei surpresa quando a gente foi convidado pelo CDL, Legal. o Fábio Trentin lá, que é um amigo nosso, que já foi projetista, chegou fazendo um convite bem inusitado, queremos mulheres de sucesso. Eu falei, sério? A gente trabalha, mas a gente não se enxergava Mas desse esse jeito. reconhecimento é legal. Né? Foi bem diferente. E aí nós fomos lá, apresentamos, todos ficaram bem encantados, foi bem legal. Que legal. Uma parte nova. Vocês já tocaram um pouco no assunto aí, o Felipe tava trocando uma ideia, né, Felipe? Sim, conversando. Até tocando um pouquinho nessa temática de homem, mulher e tal, a gente de fato veio muito mais homens no programa, porque a nossa rede de relacionamento, amizade, a gente acaba convidando os nossos amigos no começo, é aquela história, né? E agora, claro, o programa vai tomando uma proporção, a gente vai trazendo pessoas novas, rostos E novos. já tem mais convidadas, hein? É verdade. Agora a gente Que bom. Mas eu botou queria na linha. eu queria tocar nesse assunto, né? Que vocês até exploraram de alguma forma lá na CDL também. São quase 60 homens na operação de uma metalúrgica. E quem manda nisso são vocês duas. Sim. Cada uma nos seus setores, Gente, né? cada um num setor, né? Bem específico, né? Tá, e como é que é isso aí, Cris? Começa contigo aí. Olha, eu assim, eu sou formada já há 21 anos, né? E antes da faculdade, a gente já trabalhava com o nosso pai, né? Então a gente cresceu lá dentro. Os funcionários viam a gente andando dentro da fábrica. Então a gente sempre foi respeitada, né? Por Legal. eles, não era as filhas, né, do Francisco, né? Mas a gente sempre estava lá. Nós fomos aprendendo, fomos criando os primeiros elos com as construtoras, né? Como a gente estava conversando antes, o nosso pai, que é o fundador, ele é o pioneiro nesse segmento em Blumenau. Tinham Legal. poucas metalúrgicas, existiam grandes, a Krieger, alguns nomes fortes, mas ele foi crescendo junto com as construtoras que eram pequenas. Então, ele também foi tendo espaço, criando oportunidade, ele foi aproveitando o momento. E a gente estava sempre ele junto. E ele nos levava junto, né? Então, os clientes começaram a conhecer a gente, porque ele tem 3 filhos, né?
Eu e a minha irmã, que sempre fomos atuantes, e o meu irmão, que é mais novo. Então, quando entrei na faculdade, que eu fiz engenharia, eles já sabiam que, o Francisco tinha uma filha que estava na faculdade. Não tinham muitos engenheiros antigamente Claro. no nosso segmento, né? Aí eu Engenheira mesmo, deveria ter bem menos. Na minha turma tinha 6 mulheres e Porque eu 60 me lembro que eu era homens. vice-presidente do DCE, a gente lá no Campus 2 não tinha quase mulheres nos cursos de engenharia, né? É mais incomum. Né? Quando eu entrei eram 60 alunos, né? Eram 6 meninas só que entraram, né? Eu tinha 17 anos, né? 10%, Mas aí nos 5 anos da faculdade eu fiquei distante porque eu saí de uma escola pública, né? Eu não estudei num colégio particular e eu entrei no vestibular de primeira, sem cursinho, sem nada. E eu sou muito estudiosa. E aí eu tentava estudar durante o trabalho com meu pai e ele não gostava que eu estava estudando. Só que eu explicava, mas como é que eu vou aprender cálculo se eu não estudar, né? Ah, não, tu vem aqui, trabalha meio período só, porque eu estudava de manhã. Aí ele um dia me pegou que eu não estava muito bem, eu falei, então eu vou embora, vou tentar a minha vida fora dali. Olha só. E eu saí dali, eu fiz a minha faculdade inteira, ele sempre pagou a faculdade, eu sou bem grata, mas eu tinha 2 empregos, eu trabalhava no financeiro de uma corretora de seguros, bem grande em Blumenau, na verdade a maior na época, Olha e eu só. dava aula para 200 alunos de matemática. E eu fiquei 5 anos na minha E faculdade. ainda estudava cálculo, né? Eu já dava aula. Pô. Sim, eu era bem dedicada. Mas quando eu terminei, que eu cheguei no estágio, e eu fui lá pro meu pai falar, agora estou me formando, ele me aceitou de braços abertos, Claro. me recebeu, e aí eu entrei numa fase que a empresa já estava crescendo, o ramo da metalurgia, né? Uhum. Mas eu só tinha 20 anos, né? Eu era uma menina. Aí eu me formei, comecei a trabalhar e eu peguei um segmento da empresa que eram as construtoras. Nós temos, né, clientes antigos de 40 anos e tem clientes novos que sempre surgem. E ali foi criando a credibilidade. Eu era formada, nem todo mundo era. Eu fui aprendendo a fazer os cálculos e a gente foi criando segurança. Né? Além disso, a expertise também, né? Porque estava dentro da fábrica, depois se formou, né? Imagina, né? Sim, o meu pai tinha a experiência do dia a dia, né? Ele vendia as obras sem conhecimento nenhum. Sim. Só que aí eu fui fazendo engenharia, né? Foi o que eu falei no CDL. Hoje a gente faz engenharia, de verdade. Eu não arrisco nada, eu não faço sem um cálculo certo, porque a gente trabalha muito com vidas, né? Das pessoas, né? É um risco Claro, grande, né? Até a gente não trouxe ainda essa informação, porque começamos nessa temática de mulher com homem, então essa coisa. Mas vocês fazem aquela estrutura metálica, por exemplo, para botar um monte de vidro lá na frente do prédio. Se cair um vidro daquele, a responsabilidade é de vocês. Mas a gente faz galpões industriais, né? Bem forte. A gente faz passarelas, a gente faz pontes, mezaninos. Tudo que é do ramo industrial, digamos que a gente vai nessas grandes empresas, Bung, WEG, a gente está lá dentro, né? Até para contextualizar, a tua área é mais então a parte comercial e a parte técnica da engenharia. E a Fran toca a parte administrativa e gestão, Sim, né? Administrativa E nessa gestão. área aí, como é que é lidar com a camarada lá? Bom, sou rotulada, né, como um general. Alguém tem que ser o bonzinho. Então é o good cop, bad cop aqui. Mais ou menos. Mas hoje eu já conquistei a nossa equipe de uma maneira diferente. Realmente, eu era um general, uma cópia do meu pai, onde nós brigávamos muito, eu e ele, até eu aceitar que eu era ele. Então, depois de muita terapia, eu aceitei o que eu não gostava dele, eu tinha que evoluir. Então, eu tinha que evoluir na minha comunicação, para eu poder ter um relacionamento melhor com a minha equipe. E depois que ele saiu da gestão, que faz uns 6 anos que nós assumimos, a gente começou a se desenvolver como gestoras, né? Porque nós éramos as filhas do chefe, as filhas do dono. Sim. Então, hoje nós nos permitimos, temos que nos desenvolver como gestora, como pessoa, para a gente poder ter uma equipe harmônica, né? Porque o ramo metalúrgico é homem, é grito, vamos lá, né? E aí a gente estava nessa loucura e a gente queria ter família e ter filhos, então a gente também tinha que evoluir nisso. Se eu evoluir dentro da minha empresa, eu vou evoluir dentro da minha casa, com a minha relação com a minha família. Então a gente começou por gestão de pessoas, aonde a gente trouxe o Instituto de Parapsicologia, que é o instituto que a gente frequentou. O Alexandre Antunes. Henrique Pagnocelli. O IPA. Então, Atlante. Mas deve ser do mesmo rolê. Mas é a ali. mesma coisa. Acho que sim. Terapia holística, essa parte. Sim. Constelação e anyway. E a gente implantamos dentro tanto da equipe de liderança quanto na equipe de produção. Olha Nós só. tiramos todo o perfil de todos os funcionários e todos eles eram, né, a maioria fiéis à mãe. Então eles seriam muito fiéis às mulheres. Mais fácil de receber só, um cara. comando, né? Pô, nada é por Isso, acaso, né? Nada é por acaso. Não. Então a gente fez toda essa leitura. A gente tem Cara, mas tu vê assim, o uso de um método Ferramenta. terapêutico, digamos assim,
para business, né? Pra Sim, negócio. muito. funciona muito. Muito. Interessante. E isso ajudou também, provavelmente ajudou também, né? Essa ferramenta a vocês se sentirem mais confiantes, né? É porque assim, até eu me sentir dona, faz um ano. Demora? É. Uhum. Porque assim, a gente, Eu sei primeiro, como é que é. nós éramos filhos, né, do dono. Então, Uhum. qualquer decisão importante, a economia deu um problema, vamos fechar a empresa. Era ele o responsável, a decisão era dele. Não tinha dinheiro para pagar a conta, era ele que vendeu o imóvel, era ele. Aí, a hora que ele foi passando a sucessão, A gente aí começou aí a éramos sentir. nós, É. né, as responsáveis pelo assumir a sucesso. responsabilidade. Só que daí tem a responsabilidade do financeiro, da gestão e da equipe, e tem que dar certo e continuar atendendo os nossos clientes e passar credibilidade, tem que ter crédito na praça para eu ter crédito com os meus clientes, a Padrão é um nome confiável, então é um conjunto de informações e que era uma bagagem muito pesada que a gente tinha que assumir. Ele resolveu sair em virtude de uma situação familiar que ele disse que ele tinha que parar e tinha que viver, porque ele perdeu um primo, então ele falou, é meu pai. E a gente até fez uma retrospectiva, quando é que ele realmente deixou? Foi muito rápido. Agora a gente já está até entrando nessa temática legal que é a sucessão familiar, né? Isso. E até eu quero contextualizar porque isso é a dor de muita gente, né? Eu, por exemplo, tenho um episódio, né? Comentei com vocês fora do ar, lá no negócio da minha família. Uhum. Hoje não estou, mas não estou na operação. Não estou na operação diariamente, mas participo de maneira muito informal, assim, numa espécie de board, né? Que aí eu, meu pai, vez ou outra, a gente senta, conversa, né? É, dá ideia. é teu pai que manda. Teu pai. Não, quem manda é ele, né? Mas é aquela coisa. Deve ter acontecido com vocês. Deve ter acontecido, tipo assim, eles mandam, mas eles querem saber a nossa opinião. Não Sim. sei se aconteceu com vocês. Sim. Tipo, não, vê o que o João acha. Médio. Não rolava isso? Não, o nosso já era mais desafiador, então tinha É. que mostrar, Nós provar. tínhamos que provar, afinal nós somos desejadas homens, veio a primeira menina, veio a segunda menina, e então nós tivemos a vida inteira que provar que nós não viemos homens, mas nós éramos capazes de trabalhar igual homens. Legal. E honrar todo o projeto de vida que ele fez com a Metalúrgica Padrão. Então, mas voltando àquele assunto da sucessão, ele tomou a decisão, então, por Ele conta de uma questão familiar. Tomou a decisão e ele foi soltando aos poucos, daí quando ele ia soltando, eu ia sentindo que eu podia botar ordem, daí ele vinha e me podava. Daí ele vinha e me podava. Então eu aprendi a ser humilde e a chegar a ele e perguntar, através da terapia, eu aprendi muito isso. Pai, o que tu achas? Quando eu trazia ele para fazer parte da minha decisão, aí ele cedia. Mas quando eu dizia, não, eu vou fazer assim, assim, assim. Não, tu não vai fazer assim, porque tu não vai dar Afrontava, certo. não dava certo, Tu vai dar errado e não sei o quê. E ele, lógico, o que ele mais quer na vida é que a gente dê certo, mas que dê igual. Não, Não muito mais. mais, né? Mas Entendeu? ele achava que como nós, como Assim. mulheres, né? E a gente tem um Pô, eu jeito... tava precisando gravar esse episódio. Desculpa, Cris. Fala aí. Tu vai Fala aí. ter bastante história ainda. Mas assim, ele queria que desse certo, mas ele achava que a gente era muito mole com os funcionários, dava muita moleza, não era rígida que nem ele. Ah, vocês não vão durar 3 meses. E ele falou durante muito tempo, e isso Muito tempo. não é praga, mas vem de boca de pai e mãe que tem poder, né? E o medo de não dar certo, a gente até- não vai dar certo. Aí nós começamos a investir em constelação, em reprogramação, vamos ver, a gente tem que amar o dinheiro, por que que o dinheiro não para na nossa mão? Só A gente paga conta, né? Nós Só estamos paga sendo conta. fiel à história do pai. Ele saiu muito bem, mas até então ele teve uma jornada de muito vende e paga, vende e paga, vende e paga, nunca deve, vende tudo, paga tudo, sempre com nome limpo. Isso ele sempre falou, nome limpo sempre. Então isso, nome limpo sempre, mas ter lucro também é legal. Mas até a gente entender que nós não estamos aqui apenas para pagar boleto, e sim para ter retorno por merecimento de trabalho, era uma Eu grande fiz algumas fidelidade. reprogramações. É. Psicológica Esse mesmo. negócio do 3 meses que tu falou, né? Tem até uma reflexão que fala, né, cara? Porque assim, o pai fala isso para um filho é muito duro. Sim, Sim, É reprogramação realmente, né? total. que a gente Tem que tinha medo reprogramar. que isso pudesse acontecer, né? Sim, imagina. Porque não foi assim tão fácil. Houve uma virada de chave, assim, tipo assim, o teu pai não, hoje ele pegou as coisas, foi embora, e agora a gente sabe o que é com a Não. gente. Ou foi uma coisa, tipo, de gradual, assim? Foi gradativo. Em que dia que vocês perceberam assim, não, hoje quem manda aqui é a gente? Como é que foi isso?
É que foi tão gradativo, foi uma conquista nossa A gente com teve ele. que tirar ele de dentro do espaço dele, né? Ele tinha uma sala que ele incomodava, ele ficava muito de bituca se faltava um parafuso para uma obra, se atrasou alguma coisa. Ele pegava no pequeno, né? Ele já na engenharia não palpitava há muitos anos, né? Quando eu assumi mesmo a parte de cálculos, de projetos, ele via e ele falava: é muito ferro. Para que tanto ferro? Tu pode ganhar dinheiro fazendo menos. E ali ele foi abrindo. Eu e ele, a gente sempre se deu muito bem profissionalmente, né? Eu não tive o mesmo caso que ela de atritos, né? Então ele abriu mão da engenharia, mas ele estava cuidando dos funcionários, do rendimento, das horas extras, de eles não estarem trabalhando ou rendendo, que eles estão roubando dinheiro de vocês, que vocês não estão vendo. E a gente queria arrumar tudo, né? A gente queria fazer gestão de pessoas, a gente queria cuidar deles, dar presente de Natal, que ele nunca dava, fazer um almoço no Dia dos Fazer Trabalhadores. Humanizar, Isso. né? Humanizar. Tem que Valorizar. pessoas, Bruno. Aumenta a Claro. produtividade, né? Eles também querem ser valorizados. O meu pai, ele era berrão, brigão, então todo mundo já fazia chacota dele. Só que ele tinha um coração bom. Se viesse pedir dinheiro emprestado, ele dava. Meu, você tá falando do meu pai? Se cara? viesse pedir vale, Ele ele não dava. ouça esse episódio de você. Mas assim, a gente pegou o que era bom dele, porque ele era uma pessoa honesta, trabalhadora. Só que ele era do jeitinho dele daquela época. E naquela época não ia dar mais sucesso. Então as gestões começaram a falar isso. Se continuar desse jeito, vai quebrar. Porque, ó, a Karsten, né, teve dificuldade, a Teca teve, a Sulfabril. Eles começaram a mostrar vários exemplos de que empresas, quando tiveram a sucessão, Foram quebrou. mudando, né? Então, assim, a gente estava cuidando e era um momento energético. Todo mundo hoje está ouvindo falar de constelação, de programação, de poder mental, mas quando a gente começou Enneagrama, há essas 10 coisas. anos atrás, isso era novo. Então, nós, como pessoas, também fomos nos trabalhando para depois incluir. O meu pai fingia que via, não gostava, a gente escolhia um dia que ele não ia estar, a gente foi fazendo pelas beiradinhas. E aí o parente dele morreu, aí ele ficou um pouquinho mais assustado, que ele adquiriu diabetes de estresse, né? Meu pai adquiriu algumas doenças causadas pelo estresse, porque tocar 60 homens, que nem a gente está hoje, não foi fácil nem para ele, né? Claro. Ainda mais quem centraliza, né? Ele parece Justo. bem centralizador. E ele só gostava de cuidar da venda. Meu pai, ele era um péssimo cobrador, tinha vergonha de cobrar, sabe? A gente brigava. Tu não vai lá cobrar do fulano, ele cobrava 60 dias depois que entregava. Mas com medinho de ter uma reclamação, ou o cliente falar, ai, ficou feio e tal. E hoje a gente não, a gente está exposto e a gente quer que o cliente fique satisfeito. Então a gente criou a gestão de processos. E Deve ter evoluído marca também, deve ter... a marca sempre foi forte. O meu pai sempre foi muito honesto e com credibilidade. Deu um Não, mas eu digo assim, tipo, estruturada essa questão da marca. Porque há uma marca que é da tua clientela e há uma marca que tu mostra pra fora, né? É. Ou já havia Os esse dois vieram marketing juntos. e tal? Não tinha marketing digital, essas coisas de tecnologia, mas o nome dele é muito forte na cidade. Sim, sim. E como ele estava ligado com grandes construtoras, sempre que a grande construtora ganhava uma obra legal, o Francisco ia junto. E nós fomos tendo oportunidade. Tanto que a gente não tem vendedor, nós não temos nada. Nós só vendemos por nós, sabe? De clientes que vêm até nós, da história, É o que, né, cara? Indicação. compromisso. Mas hoje, sim, a credibilidade é totalmente da Cris. Porque ela passa muita segurança técnica, profissional para todas as construtoras. Isso é muito nítido. Eu acho que pra gente concretizar é legal. Qual é a obra mais inusitada, assim, que vocês fizeram? Tipo, uma coisa muito aleatória. Aqui em Blumenau, a Planeta Peia. Tem várias, Ah, Sênior é. Eu Sistemas. sempre me perguntei quem fez aquela obra. Nós. Nossa, que legal. Fomos. Ah, Com o seu muito bonito. Nerino, a gente criou. Aí vai criando, ó, Merino amizade. é vizinho do cemitério ali. Ó. E assim, essas grandes obras vão criando vínculos, né? Tipo com a construtora Stein, que eu até te falei ali do proprietário. A gente viu ele crescendo lá dentro igual a gente. Hoje, um dos diretores, né, que é o engenheiro responsável, ele me chama para ir lá na sala dele para conversar sobre um projeto. Nós atendemos eles no Rio de Janeiro, a gente atende Duas Rodas, VEG. A gente tem um portfólio, amém, gigante. E Eu via sempre. com os trabalhos aqui. Abençoado. E assim, ó, e a gente prega sempre isso. É qualidade, um bom atendimento, né? Independente do tamanho da obra. Às vezes eles falam, vocês não fazem essa coisinha pequena. Fazemos. Hoje a gente tem que selecionar um pouquinho, porque não dá para pegar tudo. Senão a gente não consegue fazer um orçamento num prazo adequado, um atendimento qualificado. Mas eu sempre falo, né? A nossa missão é realizar os sonhos dos nossos clientes, né? Porque é legal quando vem uma arquitetura, né? Com uma casa em 3D metálica. Eu já sei como vai ser a entrega dela. Às vezes o cliente não imagina. Então a gente vai construindo os acabamentos, os defeitos que vão ter, sabe? Todos os processos. Eu sou muito curiosa, assim. Eu sou muito detalhista. É o meu lado feminino funcionando na engenharia Eu masculina. ia falar, porque aqui também a gente tem as meninas, deu muito certo. Porque são muito detalhistas, são mais cuidadosas, sabe?
Então acho que por isso que dá certo, É. mulher, dá Casa, certo, né? casa. É. Eu já vou mostrando quais são os desafios, porque às vezes eles olham 3D, não é aquilo só, né? Uhum. Mas como a gente faz obras industriais gigantes, a gente fez a passarela do Shopping Parque Europeu, né? eu vi A aqui gente também, é. interditou uma avenida inteira num domingo para montar. Então, assim, Aquela da Via Expressa? a da Via ali? Expressa. Passei nela, né? A gente Foi fez Solar Vale, né? Eu fui na inauguração do Solar Valley. a gente fez o shopping inteiro do Parque Europeu, naquela época que estava construindo, que estava uma fusão grande. E a gente tem muitas obras. A gente fez todo o Dom Concept, o SEB, né? Onde que é o SEB? O Centro Empresarial de Empresarial. Blumenau, aquelas fachadas de vidro, a gente ainda executava. Não mais agora, mas a gente fez a Senior Sistemas ali, que é uma obra bem grandona. E tocando agora no assunto, voltando um pouquinho ali na parte da sucessão, né? Vocês fizeram a gente falou sobre a questão de lidar com homens, falou um pouquinho sobre a sucessão. Como é que é essa parte de gestão familiar, assim? Vocês duas, a relação da família com a empresa, se tem mais parentes trabalhando, se não tem, esse corpo administrativo, assim, vocês também se preocuparam em criar uma capacitação, uma consultoria para se relacionar, ou foi uma coisa natural entre vocês? Não, é que chegou um momento, quando a gente assumiu, a gente estava financeiramente bem mal, né? Depois de 2008, não... Com as crises econômicas que tinham de vendas, né? Isso. Não de Depois, dívidas, 2016, 2017, 2018 foi o ano crítico para nós, agora me veio. E aí a gente começou a buscar a consultoria financeira. Buscamos um consultor através dela, porque quando vinha através do financeiro havia uma rejeição, afinal a irmã, né, querendo podar tudo para botar ordem, E quando ela falou, não, eu vou chamar, eu falei, chama que eu quero, porque daí vem através de você, eu já sabia tudo que ele ia apresentar. E quando ele trouxe para nós, ele olhou para nós e falou assim, vocês vão levar 5 anos para levantar a empresa, porque o lucro de vocês é de 1%. Isso daqui pirou. Eu não vou trabalhar igual uma louca. Para pagar conta? Para pagar conta. Eu não quero ser responsável disso. Porque daí começa a responsabilidade, né? Não tá mais o pai, agora sou eu. Então, aí ele trouxe todo esse cenário para nós. Nós fomos, a gente já tinha a a consultoria de pessoas, mas a gente sabe que desenvolver, né? Nós temos 40 anos de história, eu me desenvolvi nos últimos 5, porque eu fiz 12 anos de terapia, boa parte só paguei fogo. Até eu aprender o que eu tinha que olhar para mim e reconhecer. E imagina com a tua equipe. Então, isso estava caminhando junto e a gente contratou uma consultora financeira, que é a Isolete Loz, onde ela trouxe toda a parte de processos, de toda a liderança, gerência e incluindo nós duas, que nós tínhamos Criou organograma, criou a parte de... tudo que tinha que profissionalizar, ela fez. E foi início do ano passado que a gente começou com ela. E no final do ano nós tivemos um resultado de 20% de lucro. Caramba! A gente virou a chave, a gente mergulhou, porque aquele consultor falou assim, ó, tu terás que vender melhor e quem comprar terá que comprar melhor ainda. E nisso, a pessoa que trabalhava no Compras pediu para sair. E quem teve que assumir o Compras fui eu. Então, eu tocava o financeiro e o Compras, o financeiro e o Compras. Aí a Cris vendia, eu cheia das planilhas de custo, verba e... Não teve vida, né? Só a empresa mesmo. Total, eu em 2020 foi bastante. 2020 foi o Covid, foi o ano que eu desci para produção. Eu estava grávida de 3 meses, Caramba. tive que demitir o gerente de produção. Eu falei, agora eu tenho que descer, porque no outro dia tinha que descer. Desci grávida, foi a gravidez inteira, eu toquei a fábrica, eu aprendi o único processo que eu não sabia fazer dentro da minha empresa, que era a parte de produção, eu aprendi na prática, no barulho. E depois, em 2021, a gente começou a olhar de novo, vamos olhar para o dinheiro, vamos continuar. E 2022 foi a virada de chave de todos esses últimos anos que a gente aprendeu a parar de pagar boleto. Mas a gente na pandemia, né? Algumas empresas foram prejudicadas, mas a gente não. O nosso segmento foi muito bom. Eu ia perguntar sobre a pandemia, Muito. né? Nós não tivemos nada de crise financeira, de trabalho, né? Quando deu aqueles primeiros 15 dias, eu fiquei um pouco preocupada, porque a gente tinha Todos, 30 né? funcionários, né? E aí a gente não tinha problema de CNPJ, e aí todo mundo começava a falar que não é mais para pagar as contas. Eu falei, mas como a gente vai comprar se a gente não tem CNPJ? Porque a gente é muito honesto nisso, né? Mas aí a economia foi se ajustando, a gente dobrou a nossa meta. Aí nós começamos a trabalhar metas, né? Porque eu também não gostava, como comercial, ter uma meta, né? Era bem desafiadora para mim, porque... Mas ter faz toda a diferença, né? Tem, Total. sim, só que demora um pouquinho para internalizar e aquilo ser leve, né? A meta era alta, a gente fez uns estudos de, né, ponto de equilíbrio, de faturamento. Aí eu pensava, meu Deus do céu, mas tem que vender, e começou a vender.
E tudo começou a fluir na pandemia. E a gente manteve, a gente começou a entender que tem que ter uma meta equilibrada. Aí a gente não teve mais altos e baixos. Porque o mês vendia, sei lá, 1 milhão e no outro vendia 300. Esse furo não fechava no financeiro. E nós começamos na pandemia e dobrou-se a meta. Tanto que esse ano foi reavaliar a meta, né? Eu lá do outro lado comercial, feliz que a minha meta era a metade sempre, né? Mas a gente sempre vendia o dobro. Aí eles falaram, não, agora vocês vão ter 5% acima da meta. Eu falei, não, mas a nossa meta não é mais essa. E aí agora a gente está com uma meta trimestral e tal. A Fran, ela assume muito essa função da administração mesmo. Eu sei, né? A gente às vezes tem os nossos atritos, porque ela espera mais de mim, de querer olhar esses números, mas eu confio tanto nela e eu acho que isso tem. Eu sou perfeccionista, né? Tem que ser tão bem olhado e tão bem cuidado que não adianta eu, na minha pouca carga horária que sobra, olhar a fundo isso. Então, assim, eu internalizei, eu vou bater a meta. Eu vou deixar o caixa e o financeiro feliz, faturamento em dia. Ah, ela é boa nisso, né? E ela faz. É aquilo que tu falava, tipo, da delegar e do problema, a história do problema lá. Qual o problema? Que não olha o problema, que o problema se resolve sozinho. Eu sempre falo que às vezes a gente se incomoda por pouca coisa, né? Acaba se alterando e no outro dia às vezes o Mas são problema se dias, resolve, às vezes né? está mal-humorado, que nem os funcionários reclamam que eles chegam chateados. A gente também tem os problemas, E né? se todo Sim. mundo foca naquilo que é bom, e no Sim. fim acaba acontecendo. É uma coisa que a gente aprendeu lá, é assim, surgiu o problema, o desafio na obra, qual é a solução? Depois nós vamos voltar e estudar como um case. Mas a gestão vinha do passado, meu pai, de sofrer com o problema A gente até sempre tem uma resolver. mentalidade, né? Mas eu sempre tive essa sempre cai. característica de, Sempre cai. desde a época do meu pai, porque deu errado, quem foi o culpado? Eu falei, pai, vamos resolver primeiro. Sim. Mas isso é uma característica minha. Teve ano passado uma situação que a gente perdeu uma obra, essa aqui mandou uma mensagem deste tamanho, porque eu não tinha feito o comercial direito, porque eu não podia perder esse cliente. 2 dias depois eu vendi uma obra do dobro do valor. Eu acredito muito que o que é meu Aí tá ela vindo. pegou e mandou uma mensagem desse tamanho. Tá vendo como eu sou boa no que eu faço? Não, mas ó, Eu respeitei o momento dela, a insegurança Tô brincando, dela, né? os medos que mas a apareceram. gente não briga, nós brigamos pelo mesmo propósito, dar certo. Claro. É o propósito da empresa. A Mas gente sabe não que a entra em gente briga sente de irmã. isso aqui, eu não sei, o Felipe também acho que sente, né? A gente sente que vocês têm Sim. um respeito, cada uma no seu quadrado, a gente lê isso facilmente, desde que vocês chegaram deu para perceber isso, e que há sinergia, que vocês estão no mesmo caminho. A gente sente quer o isso. mesmo propósito, né? A gente busca muito tentar entender o que a gente quer. E a gente conversa muito. O que a gente quer da nossa empresa no futuro? Vamos continuar até quantos anos? A gente pergunta com frequência. Não sei qual é a resposta ainda, né? Certa, né? Mas a gente tenta olhar. Já tem um time de sucessão sendo formado, não? Tem 3 filhos, Eu né? tenho 3. Eles acham que a gente trabalha muito. A minha pequena fala, Por tem eles, 10 anos. Mãe, mas você tá. A gente vai passear, férias, né? Você tá sempre no celular falando com as pessoas e tal. Filha, mas pra gente ter esse conforto, pra ter tudo isso. Eu preciso ainda me dedicar, sabe? Eu tento fazer escondidinho, mas aí depois ela reconhece, fala e tal. A gente viu nosso pai trabalhando assim também, né? Mas é uma mentalidade até que tu constrói nela de compromisso profissional, né? Porque de alguma forma... Ela acha legal, ela vai lá na empresa nas férias, ela já ganhou um título de gerente geral. Ela tem até uma mesinha, só que ela é mais tipo a Fran, né? Ela já quer organizar, ela já quer demitir. É a mais velha? Não, é a minha mais nova ainda. Ela... A Cris só tem uma. A tua Eu filha tenho única? E ela tem 2 Não, meninos. dizem que a primeira 3. filha puxa a tia mesmo. Ah, deve ser. Ah, gostei dessa. É que eu vou ter uma menina mês que vem, Ai, aí que legal. fizemos aquele tal do ultrassom lá de 3D e tal. E aí, é a cara da tia. Eu disse, pronto, né? Vai puxar a tia também, né? Mas são bons exemplos. Eu acho que funcionou e se a gente pegar o melhor que a gente estava falando, sempre vai dar certo, né? Sim. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidade, um é mais Claro. calmo. Mas, assim, a gente encontrou um equilíbrio bem saudável para a empresa. Hoje Tô bem você... feliz. Falando desse equilíbrio, né? A gente estava falando da mudança de mentalidade, Fran. Tu quer contar um pouquinho como é que foi essa experiência? A minha mudança. Que a gente sabe que tudo o que transforma a empresa é mudança de mentalidade. Foi o que aconteceu aqui também, com a minha história. O Felipe, a gente quando entra nos assuntos aqui, geralmente cai nesse assunto de mentalidade, é bem comum, né? Porque a gente percebe que há um padrão, não é que há um padrão fixo, mas existem nuances no padrão de pensamento empreendedor que a gente vem percebendo nas entrevistas. E isso tem muito a ver com a mentalidade, do que E tu muda, acredita. muda a cultura da empresa também, né? A gente percebe Muda. que com o tempo vai mudando a cultura, né? Vinha uma cultura do pai de vocês, né? E hoje vocês automaticamente já fizeram treinamentos e vocês contaram ali, a gente estava conversando fora,
mas que dá para ver que fez a mudança na empresa, né? Tu quer falar um pouquinho sobre essa tua Sim. experiência? O que eu aprendi, né, com todas essas escolas que a gente frequenta e frequentou sobre a mentalidade? A energia de toda a empresa é do chefe. Então, se eu sou uma revoltada, se eu sou uma brigona, como é que eu vou querer uma equipe harmônica? Então, eu tive que aprender a olhar para os meus defeitos e, vamos lá, ou vira a chave, ou eu vou virar o padrão que era do meu pai, que era no grito, na briga, e era uma coisa que a gente não queria, era uma coisa que a gente sempre reprovou aquilo. Eu reprovava, mas repetia. Afinal, eu estava trabalhando com ele há 19 anos, como é que eu vou mudar a minha chave assim tão rápido? Mas eu comecei a aprender, entender e respeitar que todas as pessoas têm um ritmo e elas te dão o melhor. Cabe a você aceitar ou não. Então, isso eu aprendi com toda a minha liderança e avaliar os 80% que ele tem de melhor para me dar. E investir nisso, nele para minha empresa. E com isso a gente acabou formando toda essa equipe. Mas essa minha mudança de chave foi, como eu comentei, que foi a partir do momento que eu reconheci os meus defeitos, que eram os defeitos que eu reprovava do meu pai. E isso é visível porque o nosso líder de produção, ele trabalha conosco há 25 anos. Ele é o case da minha vida, porque eu não consigo brigar com ele. ele é bonzinho. Ele é muito bom para mulher. E ele tá assim, 25 anos 25 lá. anos conosco. É o mais antigo? Temos um de 30 anos, que trabalha na parte do Fabril, mas ele é nosso líder. Ele começou como auxiliar de serviços gerais, na época do meu pai, e foi se desenvolvendo. Hoje ele ele é excelente, ele é maravilhoso, ele busca se desenvolver como pessoa, se desenvolver como processo, tudo. Então, assim, é uma pessoa abençoada. Engajado. Ele é o que pode falar quem era Fran e quem sou eu hoje. Ele é a melhor pessoa. Que ele vivenciou todas as suas fases. A que Eu surtava e a que não eu surta mais. tenho um desse lá no cemitério. Ele A gente vai mudando, né? ele viu a minha transformação. E essa pessoa, ela é boa pra tu mesmo perceber a tua mudança. Sim. Porque tu não percebe, Uhum. tu muda e não percebe, né? Passa rápido, né? Os anos passam muito rápido. Meu, como tu tá diferente, né? Às vezes Sim. vem essas... Existem, né? existem clientes que Rotulam. tem A loira braba. a loira brava. O seu João, dono da Construcom, ele me liga. Franciele, só tu pra botar jeito na Cristiane. Eu falei, nossa, seu João, mas o que aconteceu? Ela é a good cop e tu é a bad cop, é ao contrário. Ao contrário. Só que se eu não atender o telefone na hora que ele liga, ele liga pra ela. Porque não adianta ligar mais pro meu pai, né? Meu pai não manda mais. Aí ele encontrou esse equilíbrio. Tem Eu tava ele. com o seu João esses dias. Ele é muito gente boa. Eu falei, não, seu João, pode deixar eu falar com a Cris. Mas não, tem uns que ligam e falam assim, ai, que saudade do teu pai. Eu falei, vem aqui tomar um café com ele todo dia, ele tá aí. Ele vai todos os dias lá na empresa. Ele permanece ainda. Ele não tem mais cadeira, mesa, nada, né? Mas ele senta no sofazinho. Estratégia, né? Ele vai. Ele vai lá, ele leva um docinho pra gente, dá Se uma não ir, fica cheirada. doente. Eu até Sim. sinto falta quando ele some muito tempo, sabe? Mas ele só pergunta como estão as vendas, né? Como estão as coisas. Mas Não ele- reclama mais. Antes Não. ele ia lá e trazia defeitos. Mas hoje ele constrói com a Franciele sobre compra de caminhões, sobre Quando eu preciso da assessoria, eu vou até ele. Que esse feeling de quem construiu o Sim. negócio nunca vai Não, deixar não, de não. existir, Você né, tem cara? que continuar. É a Aproveitar. mesma- É a mesma coisa lá em casa, né? Quem fez o negócio acontecer, cara. Querido, eles sonharam, idealizaram, né? Claro. Visionaram isso tudo. Eu acho né? que são desafios, né? O desafio deles foi ter construído isso e o nosso desafio é saber agarrar. Continuar. Continuidade. São desafios iguais. Aham. Porque, por exemplo, o Felipe construiu isso aqui. Ele e a Suelen fizeram a marca e tal. E tudo isso aqui surgiu da mente deles. Então, o Felipe tem essa nuance, essa visão. E às vezes, quem tá nesse lado, não estou dizendo que é o caso do Felipe, olha para o sucessor, olha para o herdeiro e diz, é mais fácil. Não é por aí, porque tu pega, ele constitui a empresa com a cultura dele do jeito dele. A gente está pegando uma empresa com uma cultura, com um jeito que muitas vezes não é o que a gente concorda, que é tudo que tu falou até agora. Com a as história dificuldades. também, né? Os outros que estão fora e continuando a comprar, eles não querem muito saber quem é. Eles querem o produto do jeito que eles imaginam, né? E a gente tem que sempre... mudou muito, né, os últimos anos, a forma de fazer um orçamento. Tipo, antigamente meu pai fazia no papel do cimento. Aí hoje ele fala que tem que ter 10 folhas para fazer, né? Então tudo mudou, a tecnologia, a forma, o WhatsApp, a velocidade.
Então, a Se sucessão a dele... gente parar para analisar os últimos 5 anos mesmo, foi uma E a loucura, sucessão né? dele foi nisso, ele não É que a conseguiu gente se vivencia encaixar. isso e vai se adaptando e não É. percebe mais. Até a diferença nas obras, né, cara? Segurança, uma muito coisa- mais segurança. Uma Tudo. coisa que me diferente. chama a atenção, Documentação para entrar em obra. Entrar em obra, é isso ó, aí. para vocês ver se concordam comigo, né? Tipo, antigamente, cara, o médico era uma figura distante. Hoje eu troco o WhatsApp com o meu médico. Sim. E isso aconteceu, eu uso a figura do médico porque, sério, assim, médico pra mim era, porra, Meu o Deus, doutor. era um Deus, né? É. Tem que apertar E o hoje, cara, eu botãozinho e esperar na mando fila. foto lá né? Mando uma foto do machucado ou do remédio e tal. E aí, doutor, o que tu acha e tal? E aí o cara vai trocando ideia contigo, não é? E a gente teve essa mudança de mentalidade geral e ninguém se toca, né? E aí tu tá lá na viagem de família. Sim. Justo. Tem um Demora. lado bom, tem um lado ruim, né? É que não adianta dizer para eles, eu não vou te atender porque eu tô de férias. A gente na ponta da linha ali da gestão não tem como falar isso, né? Vai que é uma obra de R$1 milhão, alguma coisa. Falando em férias, quem paga nossas férias? É verdade. Não, Ah, eu ia guinchar, tem isso também. Mas eu ia linkar assim, né? Tu falou que o tempo passa rápido, né? E eu falei, cara, o tempo passa rápido mesmo, que a gente já tá na metade do episódio. Então vamos falar dos nossos patrocinadores. Bom, o nosso patrocinador master, o Alemão, vai jogar na tela, né, Alemão? Claro. Arte Pro, comunicação visual, letras, totens, fachadas, envelopamento de frota, tudo que você imaginar na Arte Pro Comunicação Visual você vai poder encontrar. Cloud Park, hub de mobilidade. Obrigado, Cloud Park, por acreditar no nosso projeto. São 600 estacionamentos, até no Acre, velho. Eles mandaram uma máquina lá no Acre para tocar um estacionamento. Inovação, tecnologia, tudo voltado à parte de gestão de estacionamentos. E os nossos apoios estratégicos, CDL Blumenau. Obrigado pelo apoio CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas, local onde a Fran e a Cris fizeram a sua primeira palestra sobre a empresa. Sebrae, Escritório de Blumenau, obrigado Sebrae por acreditar nesse projeto. Rádio Mix FM, Montanha Alcemar 106.3, na terça e na quinta, toda terça e quinta na Rádio Mix, aparece lá os episódios do dia do Empreender Cast. Obrigado, muito obrigado mesmo. Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, às vezes eu inverto. PHNX Consultoria Imobiliária e Creativity Digital Hub, Uau. diretor, Creativity. Obrigado, Creativity, por esse apoio estratégico. A gente brinca do Creativity, pessoal, porque o Anderson é nosso sócio também. E ele tem a agência. E a agência nunca estava ali, né? Então é o primeiro episódio que a agência tá ali. Ele que faz essas artes, deixa tudo bonito aqui pro nosso podcast. Tem que aparecer também. É isso aí. A gente falou em história, né? Você estava falando em história e nesse segundo bloco a gente tenta trazer um pouco disso, né, Felipe? Então, da onde surgiu a Metal Padrão? Como é que foi esse lá, 42 anos atrás? O que aconteceu pro seu Francisco, né? Resolver, eu vou abrir uma metalurgia. Como é que foi isso aí? Não, na verdade, ele veio do Rio Grande do Sul, né? Ele é gaúcho, aos 17 ele veio... bem tchê. Bem cheio. Qual cidade? Machadinho. Toma chimarrão ainda? Lagoa Vermelha. Toma. Toma, olha, ó. Toma. Então é gaúcho. Não, ele tem Raiz. bem, churrasco dele, a comida especial dele. Aí ele saiu de lá quando ele tinha uns 17, 18 anos e veio trabalhar na Petrobras, perto da região deles ali. Ele já entrou em umas empresas um pouco diferentes, né? Que davam uma visão de futuro maior. Aí ele acabou vindo para Blumenau e trabalhou na Coteminas, trabalhou no Hans Prayon, que fazia aquelas taxinhas. Sim. E ali ele começou a ver que ele precisava ter uma diferença, né? Ele fez um curso técnico de torneiro mecânico. Isso era antes de eu nascer, né? Já, tipo, 79, quando eu nasci ali, ele trabalhava no Hans Prayon e aí viu que dava para fazer alguma coisa diferente fora do horário. Aí ele abriu uma serralheria. Fazia portãozinho, cerquinhas na casa dele, né? Lá no Progresso, de uma forma Vocês são natural do Progresso? Não. Somos. Somos Somos de lá. Da onde lá? Da onde lá? Da Santa Terezinha. Santa Terezinha. Eu nasci lá, mas aí a gente foi pra Rua Progresso e mais mocinhas, né? A gente morava no Garcia. Então a gente é do Legal. Garça. Lá do Reino do do Garcia. Somos daquela região. É. Aí ele começou a perceber que esse negócio de serralheria tinha futuro, né? Aí ele pediu a conta dele lá e começou a abrir o negocinho dele. E só que eram poucos, né? De novo, ele pioneiro, né? No segmento dele. Foi fazendo, e aí ele também é visionário, foi comprando terreno, construiu uma casa maior, um galpão maior, e foi muito rápido, porque eu já estava na faculdade, ele tinha 3 galpões no Rui Barbosa, sendo Olha convidado a se retirar de lá, porque era residencial, né? A área residencial não podia ter barulhos, né? E foi ali onde deu o boom das construtoras quererem fazer obrinhas um pouquinho maior. Aí meu pai entrou na metalurgia, ali na parte de estruturas metálicas. Eu entrei na faculdade em 97, então foi ali, foi rapidinho.
Fiquei 5 anos fora, quando eu voltei ele já era grande. Já tinha um tamanho maior, de nome, assim, Sim. de atividades maiores. E deu certo, e foi E aí a aumentando. coisa fluiu e Foi. até chegar em vocês. Sim. A gente E tava ali junto, né? Ajudando. Nesses, tu tens ideia, nesses 42 anos, assim, de quantas obras? Meu ou, Deus, não. né, É muita seria muita... coisa. Seria, É exige demais bastante. também, né? A gente Porque- já tentou fazer Ai, esse estudo, eu nem mas faço os acervos técnicos, porque eu sou preguiçosa de tanto que tem, assim, porque também é um setor trabalhoso, Mas né? hoje, tipo assim, hoje simultaneamente quantas obras estão rolando, assim? Pra ter uma noção. A gente deve ter umas 15 a 20. mais de 15 ao mesmo hoje, tempo. Hoje Mas eles rola, dispararam mais 10. rola 15 entregas mês, assim, 10 entregas mês. É, flui bastante. De E é- entre 10 a 12 A por gente já mês tá na a gente OP qual? entrega, 50? finaliza. Sim. Estamos na sessão. Hoje Já girou 60? 60 o quê? 60. 60 obras Nesse ano? Aham. nesse ano. Em movimento. É uma média de 205, 210 anos. Qual é, Bastante. assim, pra gente trazer para um mundo concreto, né? Qual é, assim, uma obra que seria uma obra pequena e uma obra grande, pra gente ter uma noção, assim. Uma obra pequena, R$ 5.000. Uma obra grande, 1,5 milhão. E a gente está falando de uma obra pequena, o que é uma fachada, Um alpendre. A gente faz grelhas. O nosso mercado é bem diverso. A gente gosta de trabalhar muito com aquela estrutura que vai lá na fundação. Bota uns chumbadorzinhos e tal. Para a gente não tem mão de obra de instalação. É um serviço legal que vai de 5 mil a 100 mil reais. Mas aí a gente faz galpões industriais. Tipo, a gente está com uma obra no Rio de Janeiro, 8 mil metros quadrados. De só a nossa parte, 1,5 milhão de reais, né? Que tem que ser entregue em 3 meses, digamos, né? Tá louco? É rápido. Quantos- tem várias 8 mil dessa. metros? Aham. Mas nessa obra vocês são responsáveis pela... Toda a parte metálica. Vem alguém que faz o pré-moldado, deixa lá o pré-moldado levantado, a gente vai botar as terças da cobertura, vamos botar as calhas, as telhas, deixar ela prontinha para o cliente fazer o piso e iniciar as atividades. Nós não fazemos elétrica, hidráulica, essa parte ali, mas todo um galpão que vocês enxergam, tipo o teu aqui, né, funciona dessa maneira. E a média de entrega nossa, que é o diferencial, é de 30 dias. É. Fechou a obra, deu 30 dias, 45 a gente está instalando ela. Às vezes uma obra demora 10 dias, 15 dias. É que você... Mas, tipo assim, desculpa, né? Agora, Aham. até para entender o processo comercial, porque tu falou muito que, assim, é indicação e tal. Tipo, você deve ter um parceiro que é o cara que vendeu o galpão pré-moldado, ou nada a ver. Médio, eles já sabem que o meu segmento é metálica e eu me encaixo junto com quem ele contratar do pré-moldado. Não necessariamente. Tá, entendi. Não é necessariamente o cara do pré-moldado que te Não, indica. bem difícil. É A gente não tem parcerias, Entendi. É o cliente É. que te... Não, peraí, eu tô pegando pré-moldado, eu vou fazer um Isso. metálico contigo. Ele já sabe como ele vai. É que os projetos, quando chegam na nossa mão, eles já estudaram todas as Porque etapas tem que antes, haver né? uma sinergia ali com o fornecedor, do Tem, pré-moldado e tal, funciona. tem que ter... A parceria. nossa equipe de projetos são todos engenheiros, né? Mecânicos. Eu sou engenheira civil ainda. Eles são mecânicos, então eles tiram de letra, né? Eles pegam um projeto, ou a gente vai no local fazer a medição e constrói todo o desenho. Ele vem com o cliente vem com um desenho arquitetônico e nós vamos fazer toda a versão metálica, aprova com o cliente, entrega, instala. Mas Boa. flui bem, bem tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se quando vocês chegaram perceberam, mas eu uso muito assim que eu não terceirizo nada. Porque a gente sempre teve uma experiência muito ruim com terceirizar, né? Então, se incomodava com o terceiro, deixava de entregar uma obra. Por exemplo, tenho serralheria hoje porque meu serralheiro não entregava no prazo. Então, eu sempre cuidei muito para entregar no prazo e, óbvio, né? Cuidando da marca, sendo responsável, comprometido, né? E vocês terceirizam hoje alguma coisa, né? Toda a Como é que- montagem. E como é que funciona essa parte de terceirização, assim? Tranquilo? É bem tranquilo. Os dois maiores montadores nossos eram antigos funcionários nossos. Então, em 2013 para 2014, estava tendo uma crise econômica onde a gente tinha que diminuir a nossa folha de pagamento. E a gente tinha que eliminar a montagem. Porque era uma constante, né? Tinha meses que tinha bastante produção e meses que não tinha. Mas aí a produção sempre tem trabalho. A Ela montagem tinha que não. entrar num custo variável e não num custo fixo. Isso. Então, ali foi a nossa primeira decisão em 2013, aonde a gente fez um desligamento de toda a equipe e a gente sugeriu que ele fosse o nosso montador terceirizado. E junto nisso, eu vendi um caminhão para ele. Que era para ele vir pronto, com o kit pronto da montagem, com o caminhão MUC. Então, a gente fez um financiamento
de pai para filho, mas aonde a gente ia iniciar esse elo com ele. Depois, consecutivamente, a gente teve mais 2 equipes que saíram também, gradativo, que daí a gente conseguiu se desligar em 2016. É que acabou ficando bom pra eles e pra vocês. Ótimo! Eles Porque daí é rendiam mais, diferente, ganhavam mais. produz muito mais. E hoje, em 2022, nós desenvolvemos todo E bastante. é outra visão. O que Hoje eu demorava sou para dono do meu montar salário. uma semana a nossa obra Suelen, em olha 3 esse dias. episódio, assiste. Cases, funciona. Funcionou muito legal. Então a gente tem É que, treinamento assim, com eles. vamos lá, de alguma forma, ele é um CNPJ que só te atende, vamos dizer assim. Sim. Ele talvez até possa ter uma atividade. É que ele não tem tempo para atender outro. Não tem, Não, é só isso. nós. É. Ele já está engatado aqui, ó. Tem uma obra, Então, já tem se toda tu uma logística. internaliza isso, cria uma gestão. Uhum. Deve A ter um bom parceria? contrato também. Sim. Sim. Eles são todos registrados, a gente exigiu deles tudo que é exigido da gente, né? Todas as NRs, todos os cursos, Todos. treinamentos, Todos. tudo. Eles são como se fossem Eu tô nossos. vendo a cabeça do Ah. Felipe. E quem paga a conta é ele É. que paga o fundo de garantia, o INSS. Mas a gente exige todas as Os boletos. CNDs, início do mês, tudo direito. A gente administra a empresa deles indiretamente, porque se eles não estiverem redondo, eu não consigo entrar dentro das obras. Claro. Então a gente tem tudo planilhado por CNPJ desses montadores, nós temos entre 5 e 7, aonde a gente controla todos os vencimentos, os documentos deles, tudo direitinho. Nós somos uma terceirizada deles. Vocês pra tentaram controle. de alguma outra forma ou foi direto dessa ideia? Porque foi direto. por uma dor, né? Foi pela dor. Tive que fazer isso aqui. Sim. É, Eu mas nunca passei por isso. era uma dor cara. Mas já pensei. Era muito cara a mão de obra, hora extra, obra que não termina, obras que eles montam em 5 dias, eles levavam 15 dias. Ah, não fala isso, cara. A gente tem cases. Reflexo de hora extra. É fato. No isso, final é do fato. ano, nas férias. É que, e assim, ó, a gente não pode nem. Agora, a gente falou tanto de mentalidade, a gente não pode nem culpar o profissional. Não. Porque é até uma questão de mentalidade. Claro. Tipo assim, cara, agora eu tô trabalhando para mim na minha empresa. Isso Ele mesmo. vai se doar mais, ele vai se entregar mais. É absolutamente natural que isso aconteça. Isso mesmo. Porque ele também ele tal consegue do ver que ele pode ganhar empreendedorismo, né? mais. É. Isso. Isso É. é um Sim, empreendedor. Se ele demorar 15 dias, ele fazer 3 obras em 15 dias, ele vai ganhar mais. Justamente, mas aí quando eles saíram, nós patrocinamos indiretamente fontes para eles poderem se equipar com ferramentas. Então a gente deu todo esse suporte para todos eles quando a Entendi. gente fizeram Construiu todo mundo. Assim, deu para ele a estrutura para que ele pudesse iniciar, digamos. isso. Hoje em dia, veio um montador novo. Eu falei, por que eu tenho que prestar minha escada? Eu já dou, né? Ele não tem escada, não. Então aqui, ó, 4 vezes. Pode financiar aqui e ele vai ter a escada Desconto dele. do pagamento. Sim. Então a gente acaba fazendo essa parceria para eles, porque eu preciso de um fornecedor que tenha todo o material. Claro. Mas eles não têm caixa para iniciar uma empresa. Eles não têm, eu não vou na Via Crédito lá pegar dinheiro, Cara, para pagar nada- juros. eu acho Se que eu essa- posso fazer essa. Essa às vezes é a dificuldade do cara, que ele não compra a escada que ele precisa, porque ele tá. Não, Justamente. aqui, ó, tu vai receber a obra e eu já vou descontar a tua escada, tu tem que ter uma Justo. escada para trabalhar. E eles aprenderam a ter um caixa financeiro, porque acabou, tem que receber, acabou, tem que receber. Eu falei, não, pode vir aqui. 2022 eu mudei todo o padrão financeiro, porque eu tenho uma condição de Programação. pagamento para receber. Claro, então, tu joga uma condição pro teu cliente, É. tu tem que ter uma condição pro teu hoje eles têm, fornecedor. eles têm fluxo de caixa hoje. Eles mesmos falam, nunca tive tão bem. Eu falei, um E são bem pouquinho. felizes, bem É que daí, prósperos. aí entra É. a Fran, né? Mas Ela fala com a gente acredita Mas muito a em gente negocia prosperidade, muito né? legal. Claro, O meu pai, ele sempre foi muito próspero de vendas. E quando ele queria comprar um negócio, ele sempre falava, eu vou arranjar obras para fazer e pagar essa conta. Ele tem uma estrelinha, ele tem um diferencial. Ele só não ele não sabia muito bem usar o dinheiro na hora certa e da forma, que aí atrasava, pagava um juro ou alguma coisa. Mas assim, a gente tenta também ter colaboradores prósperos, né? É. Claro. Pra gente também atrair clientes prósperos. Isso a é gente fato, né? acredita nisso. É muito, a gente não tem inadimplência, Nada. nada. Zero. Nós só temos clientes maravilhosos, Caramba. nós temos fornecedores Pô, deve, maravilhosos. deve ter muito cliente ativo, assim, pra fechar 10. Ai, a gente tem bastante. A Bastante gente- no sentido assim, a gente hoje, óbvio, com esses estudos, Eu falo né? que assim, não tem inadimplência zero. Pô, então o negócio É bom. é muito interessante. Mas é que assim, ó, tu só atrai o que é teu. Então, se tu estás bem financeiramente, tu atrairás clientes financeiramente bons, como os nossos terceirizados também. Eles não têm reclamação financeira. E isso é fato. Quando um começa, eu já boto ordem. Não vamos deixar esse ciclo voltar aqui dentro. É. A gente precisa olhar para o dinheiro. Se ele não sabe, a gente vai ter que ajudar ele a olhar para o dinheiro. E isso é uma coisa que a gente aprendeu com a nossa assessoria financeira, que é a Isolete.
o amor pelo dinheiro. Isso ela palestra pra gente. Ela Sim. é maga nisso. Então, assim, Até fala um pouco sobre essa amar mudança o aí. dinheiro é muito legal. Nós fomos num retiro espiritual. Aí entra a nossa parte espiritual. É, Tudo também. certo, fica à vontade. É, É interessante, vamos sim. lá. No fim tá tudo conectado. Então, bora. Isso, de constelação. Era um final de semana só de constelação. E a Simone Arrojo, que é a consteladora, ela falou assim: todo mundo traz um dinheiro no bolso. Não é possível, mas trazer eu não dinheiro sabia no o que a gente ia bolso. fazer com o dinheiro, né? Tá. né? Depois do Constelar. almoço, né? Eu falei, né? Aí ela assim, agora todo mundo pega o seu dinheiro e começa a olhar para ele. Todo mundo olha com o dinheiro que, ai, dinheiro é coisa ruim. Porque isso é uma história que tu vem ouvindo. A criança, Quem tem né? muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, Eu já ouvi falar muito disso. é, né? O dinheiro é coisa ruim. Daí a gente começou, ela botou uma música, agora vocês vão dançar com o dinheiro. Eu falei, coisa de maluco. Parecia coisa esquisita, né? Mas. Oh, pensa que aquilo Reprogramando. parecia É. um filho meu no final da música. Eu tinha uma paixão por aquele dinheiro. Tu aprendeu a amar o dinheiro. É, O dinheiro geralmente é tu pega, abençoado. Tipo assim, tu pega Lucro o é muito dinheiro, bom, né? Prosperidade. né, a Priscila? troca do dinheiro era sempre muito rápida, né? Tu pega o dinheiro, tu já entrega, ou tu pega e tu já guarda, tu não fica com o dinheiro. Né? Isso. E isso de verdade vai gerando uma mentalidade, né? Tipo, uma coisa realmente desagradável, ruim, com uma nuance de sombra, de negatividade, né? Isso. Mas aí, se a gente não cuida disso, exemplo, tu arranja situações para gastar o dinheiro, a né? gente não precisa nem caminhar para o mundo, Ah. mundo místico, metafísico e tal. Apesar de que eu acredito que haja uma ligação. Mas até no ponto de vista racional mesmo. Porque assim, tu começa a tratar mal o dinheiro, quando na verdade é o dinheiro que te faz te ter a condição, né? E principalmente eu acho aí, não sei se ela trata disso também, mas tu aprender a deixar o dinheiro fluir. Justo. Ele entra e sai. Uhum. E é uma troca, faz parte, né? É um Porque fluxo, se ele né? não sai, ele não entra, é aquele jogo, né? Isso. Igual o É aquela cuidar. coisa, tu tem que ter boleto para pagar também, não é só, Sim, né? Porque justamente. senão não vai girar. Não vai girar. E sobre a questão desse girar o dinheiro, esse amor, a gente aprendeu tendo com os funcionários, né? Essa retribuição a eles, né? Como ela falou, o pai não fazia nada, tal, ele era Eu mais. queria entrar nesse assunto Isso. de RH. Vocês A já estão gente- dando presente de Natal? Muito Acho mais. que eles são bem felizes. a Nossa, gente é bem a grata. gente levou todos eles nos Dicas, no dia da Páscoa. Ai, Demos que uma massa. cesta para a família, tamanho família, para eles levarem presentear os filhos. Agora tem dia do trabalhador, a gente sempre faz uma feijoada, que é o nosso pai que faz. Esse É. ano a gente vai dar folga para ele. A gente inclui ele gosta das a gente, festinhas da família. a gente presenteia, daí tem o dia do metalúrgico, o dia dos pais. Mas ele é cozinheiro mesmo, teu pai. Cozinheiro. Feijoada, Paeiro, churrasco, tudo. faz tudo. Aham. Esse ano, Pode convidar, né? Tem problema. A gente É. conhece Ele o seu gosta, ele Francisco. gosta. em final do ano a gente faz a festa para toda a família, onde a gente presenteia, a gente faz sorteios para a família inteira, a gente Legal. transforma a ceia de Natal deles de uma forma em valores e não em presente, que daí cada um manifesta do jeito que quer dentro de casa. Todo final mundo de que mês, passa, né, tem um café dos Isso. aniversariantes. Isso, eles são presenteados, É. aniversariantes do mês. Uhum. Aí a gente canta parabéns, são A presenteados. gente tenta dar uma qualidade melhor para eles e se sentir Isso valorizados, né? diminuiu a rotatividade, aumenta a retenção de talentos. A nossa Tu rotatividade, sente isso? ela é pequena, a gente tem uma valorização bem legal pela nossa equipe, é onde o nosso gerente geral e o nosso líder de produção, eles enfatizam, eles compraram essa gestão, ela deu certo, porque até eles não acreditavam no início. Ah, isso não vai dar certo, o certo era do Chico. Sabe, eles também tinham aquela, será que vamos largar o velho para pegar o novo? Vai dar certo? Deu. A gente tem uma rotatividade muito pequena que é no auxiliar de serviços gerais, que é na ponta aqui. Sim. Mas a parte toda de produção, a gente tem uma equipe há mais de 5 anos. Massa. Nossos Filhos líderes estão- também são já tem uns 4, 5 anos cada O um. gerente geral está 6 A anos. forma de conosco. vocês fazerem gestão é muito parecida com a nossa. Ai, que A bom. gente Entregar, aprendeu sabe, a valorizar. cuidar do ser humano. Eu não trabalho É. com máquinas, eu trabalho com pessoas Eu que não sei se operam as vocês- minhas máquinas. Vocês passearam na empresa, gostaram? Amém? Linda. Uhum. Não sei se vocês repararam, ali tem uns banners pendurados, então a gente traz muito essa questão da solidariedade e tal, todo mundo ajuda, né? Inclusive aconteceu um fato aí, a gente participou também daquele creche, incidente ali e tal, É. a gente ajudou, o pessoal se colocou à disposição para ir lá instalar, a gente colocou as Legal. placas novas e tal. Então a gente sempre está envolvendo o pessoal nessas ajudas, né? E eles também, né? De alguma Reconhecendo o fazer o trabalho. bem, né? Parando para voltar naquele assunto da É. conexão espiritual, e tal, tudo isso meio que tá relacionado, né? Sim. A gente tem que entregar, né? Lá no cemitério, por exemplo, a gente tem um papel social muito importante, né? Que é voltado à guarda da memória do ente querido e tal. Uhum. Então, para os nossos funcionários, eu sempre comento assim, cara, tu não tá aqui, isso aqui não é um depósito de lixo, não é um aterro sanitário. Isso aqui é um templo, isso aqui é um Uhum. local sagrado, né? Então, Momento tanto de que, dor, né? né? Hoje,
né? Enfim, tava lá minha família. É. Minha vozinha descansou, né? Tá no céu. Foi hoje na gravação aí, desculpa o pessoal tocar no assunto, Aham. mas é porque me tocou agora, me lembrei Hoje tu disso. fosse cliente lá. É, fui cliente também. É. E a gente estando lá na condição, no papel de cliente, digamos assim, de pessoa frequentando para um atendimento, percebe assim da importância, né? Acho que a empatia, E eu né? acho que toda É. empresa, Empatia é é importante. óbvio que no cemitério a gente percebe isso de uma forma muito mais, muito mais forte, porque Sim. é o nosso atendimento é um momento de dor, né? Penso que num hospital deva ser parecido, né? Uhum. Mas em todas as empresas isso tem a ver, porque essa troca energética das pessoas, do bem-estar, aquela coisa que tu falou, né? Acho que foi a Fran que falou, de que se o líder tá mal, a empresa tá mal, né? E tem muito a ver, né? Da gente Sim. construir essa mentalidade coletiva, né? Uhum. E isso tem muito a ver com cultura, né? Vocês tiveram alguma consultoria de cultura, de construção de cultura, assim, para essa transmissão de valores, ou foi uma coisa natural, assim? Eu e a Cris, a gente tem muito isso de analisar e profundamente cuidar das pessoas. É nosso, é meu e dela. É muito forte. Aí a gente contratou a gestão de pessoas, onde fez, né? A gente tem que olhar um pouquinho mais e tentar entender que é uma engrenagem, né? Se todos estão bem, né? E felizes com o que estão fazendo, a gente também vai ter, né? Sabe que a gente tocou em vários assuntos, a gente não falou muito de processos, né? Assim, vocês têm processos estabelecidos, sistemáticos, claros, investiram nisso? Sim. É. A gente investiu com Saiu a... daquela coisa do papel de cimento ali? que Ah, você- Não, totalmente. Ainda Não, eu tô outros brincando, setores, né? sim. Mas Mas- claro, isso era o início, né? Aham. Sim, mas como é que foi isso? Foi na gestão de vocês ou vocês herdaram isso Não, da... foi na nossa gestão. Foi É. a gente começou, eu organizei, né? Essa parte da gestão geral é minha, junto com a Isolete. Eu contratei ela padronizou todos os departamentos, todos os setores, financeiro, RH, produção, instalação. Hoje nós temos tudo planilhado. E, Indicadores, é, até coisa de e empresa. a gente, Alinhado. mas quando a gente foi na palestra do Ah, daqui CDL, a pouco tinha já uma vai ter pessoa uma lá. gestão corporativa, executivos. Justamente. E O teve cara vai dizer, não, eu sou do board da Metal Padrão. Ah, tal. mas a gente tá chegando lá. CFO, CEO, Ah, CEO. É, não sei o quê. não Quem é a precisa CEO da... tanto. Eu passo. Mas agora eu acabei de fazer um levantamento com um sistema para desenvolver um sistema da metalúrgica padrão. Ah, é? Tudo que está em planilha se desenvolver através de um app. Muito legal. Boa sorte. É, Eu está tava na sala analisando. falando ali Se fora, né? vocês pretendem investir 100, prepare-se para uns 200. É bem mais ou Eu menos. tô brincando. Fazer o próprio. Não, eu tô mas eu já brincando. chamei para a segunda reunião. Falei, não vem aqui porque depois eu não vou querer os extras. Vamos passar de novo, Não, pente fino não, eu aqui. brinco. Sim, mas eu tem que... hoje o cemitério São José tem um sistema que foi feito próprio, que é o Eterno, que hoje atende outros clientes no Brasil, né? Uhum. Mas começou aqui também. Somos muito bem atendidos pela equipe lá e tal. Sim. Mas é um desafio, cara. Tu construir um sistema é foda, cara. É colocar dentro do trabalho. sistema que tu trabalhas já no Excel. Desculpa, uma o meu mudança. afilhado veio aqui. A gente É. gravando, aí tem gente olhando. Não, tudo certo. Mas, cara, é um desafio, cara. Porque a gente tem muito processo que é de cabeça. É processo na cabeça. Que não tá na planilha. Uhum. Saca? Tu deve ter vivido isso aqui também, né? Sim. Tipo, tu olha lá na planilha uma coisa, aí tu olha no teu sistema outra coisa, e aí tu rolou um processo mental aqui, conectou esses dois pontos que te fez tomar uma decisão, que na hora de tu padronizar num processo, tu esquece disso. Aham. E aí, cara, aí vai. Aí o cara calculou X horas de programação e aí vai dobrar, porque, mas tu não esqueceu disso aqui, tu esqueceu daquilo ali. Só que é essencial. Sim. Hoje o meu pai, uma das coisas que vem levando o meu pai a se desligar devagarinho da gestão, apesar de que hoje ele toca, ele é o diretor, ele que manda lá, né? Mas ele tá devagarinho soltando pros funcionários, pra mim e tal. Por quê? Porque hoje ele tem na palma da mão dele. Isso não tem preço. Uhum. Hoje tu abre os indicadores de um cemitério, né? Que é um negócio muito diferente, tá tudo aqui. Tem um dashboard ali, tu tem tudo planilhado, né? Só que até chegar nisso, meu, é um trabalho. É cara. um trabalho. É um Não, eu já trabalho. tô percebendo É. isso. Mas assim, vocês estão num ambiente muito favorável, porque Blumenau é um hub de inovação, né? Sim. A gente tem aqui um centro de inovação, tem a tecnologia, então... E vocês também já atendem empresas de tecnologia, né? Já. Já Temos, fizeram? sim, a sênior ali. É. Vocês lembram, pra gente, né, voltar pra parte de trabalho e execução de vocês, tem algum projeto assim que vocês lembram que foi, tipo, muito desafiador? Muito, tipo, uma coisa que marcou, assim, Cris, tu que toca a parte de projeto? Eu faço obras no Beto Carreiro, né? Aham. Ali sempre é um desafio, né? É. Porque eles sonham muito, né? Aquilo que a gente vê lá realmente existe. Existem 20 pessoas numa reunião sonhando com a ideia final.
Mas como isso vai chegar lá, é a gente que vai É construindo, aquela né? coisa do arquiteto, do engenheiro. Mais ou menos. Eu tô num agora, lindo, vem um 3D, um SketchUp maravilhoso. Como isso chega lá, eu já fui numas 3, 4 reuniões com uma galera pensando, então assim, eu gosto desses desafios, né? Mas, deixa eu ver, tipo, a gente fez coisas no hospital, a gente trabalha em hospital, né? Santa Catarina sempre são obras desafiadoras, onde Muito tem, rápido. onde tem UTI funcionando, montando a obra com pessoas embaixo, sendo operadas, obras altas, a gente tem obras no estaleiro e Navegantes, de 40 metros de altura, onde eles sobem Caramba. numa PTA, num equipamento que trabalha lá no alto. A montagem é mais complicada, né? A instalação. Ali a parte de segurança, de cuidados. A gente trabalha para Supremo Cimentos, onde são tesouras de 40 metros de vão livre. Então, assim, não é todo mundo que faz, né? Eu não acho, assim, difícil porque a gente calcula e tem certeza do resultado, né? Mas tem muita coisa Ela era linda. professora de matemática quando Era. estudava na faculdade. Então eu boto fé no cálculo dela, tá ligado? Não, eu prezo muito por isso. Hoje eu não calculo mais, né? Tem uma consultoria, uma moça que ela já trabalha há uns 30 anos com isso, ela é especialista, e eu de brinco quase que exclusiva da Padrão, né? Legal. Para dar toda essa assessoria, porque o cliente, eu quero uma reação na fundação, eu não tenho tempo mais para calcular. Então a gente lança todo o cálculo, aí eu faço toda uma propaganda, mostro o 3D de como vai ficar a obra já. Então a gente vende um. É comercial, mas não mesmo, assim. Bem, que nem vocês que E vendem pelo que arte. tu já falou, o Brasil inteiro também já atenderam, né? Já teve A obra. gente vai para o Brasil todo. Uhum. Já teve A gente atende, tipo, 2 rodas em São Paulo. A gente já fez muitas lojas americanas em São Paulo, saindo Olha aqui de só. Blumenau, né? Sim. Florianópolis, Goiânia. a gente está fazendo a Surfland, né? Pois é. A gente vai fazer, a gente foi lá para atender, para fazer a comunicação, né? Ah, que Estamos legal. conectando todo mundo aí. É. O Anderson estava aqui falando de Surfland e agora vocês E eu Mas me nós coloco à somos disposição através para da essas, consultora essas mestra. obras aí, né? Eu De fazer as gostei, letras, né? A comunicação visual. Por favor. A gente Vou atendeu pegar o agora, contato ano depois. passado, ano retrasado, o PZ Comol ali do Pitts, Sim, né? do Felipe. Ele é nosso também amigo. cliente, Sim. aqueles empreendimentos que ele vai lançar ali em Balneário, a gente já fez os showrooms, a gente tem de Torresani, Viva Parque, tudo que tem ferro, a gente está ali juntinho, né? Porque a gente Conectado. E esquece. tudo tem ferro, né? Quase tudo tem ferro. Que tem tua serralheria, tu sabes, né? Não, mas hoje Não na, é tão grande, né? Mas, Não, mas- faço coisas menores, mas mais ou menos mas eu entendo. hoje na construção civil é bem comum essas fachadas de metal, de vidro, né? Isso Sim. vem com a arquitetura moderna, trouxe essa. Cresceu bastante isso. Vocês perceberam assim? Houve um. Porque assim, não foi sempre isso, né? Eu acredito que na evolução dos 42 anos de empresa, teu pai começou com os portãozinhos lá, Sim. né? Devem ter havido fases assim, né? Tipo. Materiais que tinham, né? Sempre se muda muito as tendências de materiais. Quando meu pai começou, eram até em forte, que são fachadas metálicas, né? De telhas mesmo. Aí criaram steel frame, criaram placa cimentícia, que a gente foi aplicando e a gente não gostava dos resultados, né? De qualidade. Então a gente aplicou, não funcionou. Quando vinha o cliente já falava, ó, acho bom tu buscar outro caminho. Eu sou muito de vender o produto final. Não adianta o cliente vir e falar, eu quero desse jeito. Eu falo, não vai ficar bom, eu não faço. Posso te indicar o fulano, porque eu já sei o resultado. Sim. Aí durante o quê? Faz uns 8 anos que o ACM é bem forte. Ó, o Hospital Santa Catarina, aquela torre da cor azul marinho, ali foi um desafio, era uma escada de, sei lá, 8 andares, toda revestida de ACM. Nós executamos. Só que começou a ficar uma mão de obra diferenciada o ACM, e nós terceirizamos também. Aí a gente acabou vendendo a ideia, o projeto, e a gente contrata externo, né? Mas a gente vem sempre se adequando às novidades que vão vindo. Hoje tem várias, né, diferentes, tipo muito o isopainel da Isoeste, aí vai adesivam, né, as pessoas vão colocando cores, que nem tudo tem cores, né, Sim. como as pessoas querem, né. A cor específica, por exemplo. A gente faz tudo, eu sempre brinco, tudo que for de ferro, a gente dá um jeitinho de fazer. E essa evolução do mercado é constante, né? Sempre. Vocês têm algum case de tipo de inovação? Vocês se preocupam com inovação, pesquisa, feira, participação de evento, materiais e tal? Ou é uma coisa que vai naturalmente evoluindo? Acaba vindo pronto, né? A procura já vem com tudo pronto. Muitos arquitetos que buscam isso, eles trazem a ideia e a gente Entendi. constrói com os materiais A acessíveis. responsabilidade de vocês, no caso, é sim. executar a ideia que surgiu ali do. Ele tem uma ideia arquitetônica, a gente constrói com os materiais que existem, com os acabamentos que existem.
existem. Claro, aí o cliente também vai dizer quanto ele quer gastar, o investimento que ele vai colocar. Existem coisas tops que ainda não são tão acessíveis, né? Sim. Mas a gente é bem Vocês flexível. já pensaram em algo? Hoje eu venho percebendo assim que até existem alguns cases aqui da cidade mesmo que eu já vi de tipo casa pronta assim. Tipo, tem o steel frame que é a construção da casa e aí tem aquelas casas que não é uma casa container, mas é uma casa tipo meio pré-moldada, tá? Vocês já pensaram em algo nesse sentido ou nada a ver com A o gente já business de pensou em vocês? mudar um pouquinho o segmento, fazer um negócio Eu padrão, né? estudei. Ah, eu quero comprar uma casa de 10 por 10. Mas o nosso produto é personalizado, é diferenciado. Não é. Porque Não é linha de produção. Não, porque teria que ter novas máquinas, né, matrizes especiais, vendedores, teria que mudar a formatação da empresa. E a gente chegou num tamanho hoje que a gente não quer ser maior. A gente chegou num faturamento que é ideal, as Manter conquistas esse que vem. ponto de Pra ter uma equilíbrio. qualidade de vida. Não maior, mas empreender em outra área, já pensaram? Já, mas a gente precisa de tempo, porque hoje a gente ainda é muito ponta, né, da gestão, não só como gestoras, CEO, líder, não, a gente faz ainda uma atividade. É. E eu ainda sou comercial. Executa dia a dia, é, troca e-mail, Sim. preenche sistema. Eu não posso A gente ficar- faz parte da engrenagem. não dá para ficar 15 dias Mas nunca fora. investiram fora em algo? Nunca rolou? Ou já Imóveis a gente investe, mas legal. já pensou em construir prédios, né? Fazer aluguel, kitnet, mas tem que ter tempo para fazer bem feito, né? A gente Claro. vê Então o tem nosso tempo, pai, ele é. tem construção de galpões. Tem que aprovar a prefeitura, tem que cuidar do pedreiro que Ele não tem vai. tempo hoje. Não é tão simples. Mas ele tem que Não, tá vai chegar o dando momento de atenção. vocês. Eu também sim, a acho, gente tá bem é. tranquila com isso. Tem 40 anos ainda, né? Estamos Então, novas. Tem tempo, tem Muito, tempo. muito, Verdade. muito ainda. agora a gente quer deixar bem organizado, bem alinhado, né? A manter a marca, a qualidade, a engenharia. Porque assim, tudo que é muito diferente, eles ligam, né? Ai, Cris, vamos fazer? Vamos, né? Eu gosto de desafios, mas às vezes requer tempo, né? Cálculos especiais, diferente, tem que construir. Ah, custou muito caro. Vamos mudar o processo, vamos criar uma outra ideia. Essa gestão de tempo na vida pessoal de vocês, assim, porque eu, por exemplo, sou aquele cara que eu mais ou menos, eu não planejo a minha semana, né? Eu anoto as coisas, na segunda tem isso, na terça tem aquilo, e aí, cara, tu vai fazendo, vai aparecendo na frente. Esse Sim. é o meu jeito, tá ligado? Sim. Vocês têm uma gestão de tempo mais acurada ou é mais ou menos assim, tipo... Eu aprendi esse ano a ter. Meu coaching fez eu me alinhar com a minha agenda. Eu alinho até o meio-dia, desenvolver 90% da minha produção e os outros 10% até umas 3 da tarde. Aí, a partir das 3 horas, eu cobro para que eu saia da empresa. Porque eu Entendi. tenho toda uma logística de pegar filho na escola, ir para casa, Claro. curtir eles. Mas esse ano eu aprendi que eu tenho que dar mais atenção à minha vida. Então, eu acabei montando essa logística porque senão a gente chegava a trabalhar 12 horas por dia. A gente acordava nessa às 4 fase. da manhã. Mas vai passar. Vai passar. Vai quando a tua equipe estiver bem engrenada, Aí tu sabe? consegues. A gente tem líderes, tipo de montagem. Antigamente eu tinha que me preocupar se faltava um parafuso, eles me ligavam. Hoje eu não faço mais nada. Não, Tá no essa caminho. essa Ai, parte não tu vai chega ver mais que isso para é tão nós. bom. Funciona. Final Mas de a partir do semana. momento que tu te permite a largar Uhum. e confiar. Vão cair, vão tropeçar, vão vir Sim, até você. Mas Sim. depois E vão aprender. centralizar, delegar. Não. Eles só vêm realmente quando o perrengue é muito grande. É, Aí verdade. eles sentam na A nossa gente sala. fala muito de feedback, né? Tem que Tem passar. uma carta branca. Tem um situar. livro do Tim Ferriss, que é aquele trabalho 4 horas por semana, tal, é bem conhecidinho, que ele fala assim, que delimita um valor, né? Tipo assim, ó, até X valor de custo ele pode resolver sozinho. Dali pra frente ele... A gente colocou isso em Pá, prática. um parafuso, cara, compra lá, resolve Se isso, não vira. me incomoda. É, a Não. tal da carta branca. Agora, né? sei lá, Aqui tu tens carta um branca. caminhão tombou, me liga, né? Aí- Isso Não, mesmo. dependendo da gravidade, É. sim, mas assim, ajuda bastante. Tipo, eu trabalhava sexta, sábado, domingo, e direto e. Muito. Porque era uma função que eu sempre tinha medo. Tipo, quero pegar uma folga, emendar um feriado. Eu ia perguntar isso. Como é que faz pra pegar umas férias? É. A gente Ah, se não. permitiu, nós somos para São Agora Paulo, sim, esses mas dias, nós duas eu aprendi bater com perna. o cliente. Só O cliente espera. Desliguei. comprinhos. A gente achava que não, ó, tipo, meu pai tentava pegar uma sexta-feira, é normal, tu vai ver, quinta-feira o cliente liga, amanhã eu quero fechar a obra, cancelava a viagem da sexta. Eu repeti o padrão do meu pai. E aí eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho que fechar porque eu tenho que atingir a meta. Mas as coisas vão fluindo, que aí quando ele liga na quinta, vamos negociar amanhã. Então, eu vou pegar uma folga. Pode ser segunda? Pode. Ele não vai comprar de outro. Ele já te escolheu, né? Tu fez um trabalho legal no comercial e ele vai te esperar. Então, assim, eu... E se um não fechar, o outro vem e fecha o dobro, né? viu? Cris? Os medos, É que eu tinha muito medo de faltar.
Sim, de não ter faltar o que nem dinheiro. tinha. É. Né? Eu tava preocupada em perder algo que eu nem tinha conquistado. Era esse medo que eu tinha, que eu acabei aprendendo a desenvolver dentro de mim. Hoje, o financeiro é uma das coisas que eu faço uma vez por semana. É só na segunda-feira. Então, eu olho pro financeiro na segunda, o restante da semana eu tô livre para outro Mas o que departamento. tu falou é interessante, né? A gente se preocupa com algo que a gente nem tem. Isso Aham. aí é É um meio... medo. É É a um escassez, louco. né? A gente traz a história dos pais da gente que não tinham nada. É. Queira ou não, é uma coisa, uma crença, né? Que a gente vai trazendo e a gente depois que começa a ter consciência tem que se permitir e vai fluir. É. E flui. A Flui. nossa história é um fato verdadeiro de que se trabalhando, né? Acreditando, com um propósito, com um olhar, com... A gente se dá muito bem, a equipe é muito harmônica, sabe? Um ajuda muito o outro. Flui. E eles também, quando eles precisam folgar de tarde, a gente deixa. Não é mais tão rígido que nem foi com meu pai, né? Carga horária, das 7 às 5h30 É um da equilíbrio de tarde. troca, Cara, né? É isso muito um- legal Isso isso. é um negócio que vem acontecendo, né? Uma movimentação que vem acontecendo. Eu acho que tem assim, queria uma opinião de vocês, assim, né? Existe um desenvolvimento cultural no Brasil da figura do trabalhador para com o patrão, daquela coisa da carteira assinada, horário de trabalho, bater ponto e tal. E o espírito americano, por exemplo, é um espírito de contrato semanal, tu recebe por semana o que tu trabalhou e tal. É diferente, né? E eu acho que a gente vem importando esse espírito para cá devagarinho, né? Essa criação do MEI, de estímulo ao empreendedorismo. Vocês sentem também essa mudança cultural, assim? Porque há não muito tempo atrás, o teu pai ele não agiu dessa forma, digamos, cobrando horário, sendo mais firme, porque ele quis. Talvez era uma necessidade daquele momento, né? Sim, Então não adianta também só a gente evoluir, o funcionário tem que evoluir com a gente, né? sim. Não, evoluiu tanto dentro da nossa empresa que a nossa hora extra quase não temos internamente. Mas isso foi a cultura que a gente desenvolveu dentro da liderança. Então a gente sempre deixou eles à vontade para eles desenvolverem os resultados, para chegar nos resultados, né? Tendo resultado, tá tudo certo. Então a gente fica muito tranquilo se eles tiverem que tirar folga ou outro tipo de situação particular. Mas isso eu fiz com que ele desenvolvesse toda a minha equipe. Nós tínhamos, meu Deus, né? Era a hora extra do segunda folha de pagamento que eu tinha lá dentro. E 2022, junho de 2022 para cá, ele aprendeu que a gente tinha datas e poderiam ser reprogramadas. E antigamente era, não, tem que fazer hora extra, porque tem que entregar o prazo, aqueles passou que é o prazo e tal. Eu falei, não, tudo é negociável. Então, eles aprenderam a negociar essa parte, aonde a gente também não tem hoje hora extra semanal. É, a gente ó, tem Legal. um projetista nosso que ele trabalha aqui há uns 10 anos, acho, com a gente. Uhum. Hoje ele trabalha home office. Ó, que chique, né? Então, assim, Olha só. é porque Ele tem que entregar. eles não, Se ele faz hora ou não, Ele falou pra gente que Pode trabalhando trabalhar de em madrugada. casa era melhor. Menos barulho, sabe? E ele tem uns Cara, resultados. e hoje em dia tem, né, tem alguns cases aí de empresa que é só home office mesmo, né? Sim. A galera produz, né? Da mesma forma, tem empresas que não deram certo no home office, né? Que voltaram a operar. A gente vê alguns cases aí de empresa, não, home office não funciona, temos que trazer todo mundo pra dentro. É, Mas tem cases, claro, que vale home alguns office. cargos, né? Tipo, claro, o nosso é bom se encontrar mais, né? Falar mais, porque tem uma rotatividade de informação, né? Agora, se a atividade dele é uma rotina, né? Tu entrega a demanda, ele entrega o projeto, É. acabou, não tem... Ah, eu sou um exemplo, né? Eu trabalhava sempre o dia inteiro na empresa. Aí a minha filha não quis mais estudar no integral e eu trabalho home office à tarde. No começo, assim, foi bem difícil, porque parecia que eu não estava trabalhando, né? Que trabalhar, estar lá junto deles, né? Teve, né? Eu e a Franciele Sente também falta se, da a- loucura, se adaptando. do barulho. Isso. Se adaptar como seria, porque. Eu não produziria, eu acho. cara. Ai, mas é muito bom. Rende. Eu não... aí eu não- gosto de trabalhar em casa. Às vezes eu Aprendeu falo, ó, tô indo Assim, pra né? casa. às vezes eu É. tô em casa, Produzo assim, muito teria condições, não, eu tenho que sentar no meu escritório, cara. No meu escritório, ele, não sei, ele tem uma aura. Eu brinquei com o Felipe, tu tinha que ter a tua mesa. Ele usa essa mesa aqui agora, né? Porque o Felipe é profissional de rua, né? Vendedor. Aí eu falei, cara, tu tem que ter a tua mesa e tal. E eu sinto falta da minha mesa, cara. Não sei, talvez se eu tiver minha mesa em Mas, casa, né? é, Talvez. Mas Aí aí tu vai ver a hora que teu bebê nascer, tu vai querer tu vai ficar. vendo os resultados, pode ser. assim, né? Que funcionava igual, estando lá ou não, as metas estavam em dia. Às vezes tem projetos que precisa pensar um pouco mais, porque eu tenho 3 ouvidos, né? Lá na empresa eu ouço que a minha funcionária, que a secretária atendeu, que o outro não encontrou, e a minha atividade. Então não rende muito o meu trabalho lá. Mas aí na parte da manhã eu faço essa gestão toda com eles lá, e de tarde, aí auxilio a minha pequena a estudar, porque, sabe, né, filho? Tu vai Claro, ver. claro. Tem que Eles tá às vezes junto. não querem, Eu né? tenho um aqui, ó. Oh, meu Deus, viu? Foi, como é que foi? Daminho que fala?
Daminho. Pagenzinho. É. Pagem, isso aí, boa. Lindo. Pagem. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Esse episódio tá muito bom, gente. O tempo passa rápido. Passa voando. Empreenda SCCast, patrocínio Master, Arte Pro Comunicação Visual, sua comunicação visual para Santa Catarina, totens, fachadas, letras, caixas, luminoso, envelopamento de frota, tudo que você imaginar. Pode contatar a Arte Pro, tenho certeza que vocês vão se surpreender. Cloud Park, hub de mobilidade. Obrigado, Cloud Park. 600 estacionamentos no Brasil, desde a maquininha até a cancela, tudo que você precisar para gestão de estacionamentos, a Cloud Park lhe atende. Do Reino do Garcia, inclusive, viu? Nossos amigos. CDL Blumenau, obrigado pelo apoio. Câmara de Dirigentes Logista, você que está buscando associativismo aí, uma entidade bacana, o CDL pode lhe atender. Sebrae Santa Catarina, dispensa comentários. Sebrae ajudando o micro e pequeno empresário desde sempre, acredita nesse projeto também. Mix FM 106.3, Blumenau, obrigado Rádio Mix, NutriBlu, Gastronomia Empresarial, cozinha na sua indústria, comida transportada, PHNX Consultoria Imobiliária, seus imóveis em Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e Creativity Digital Hub, a Creativity que faz a cara do empreender, essas artes bonitas que vocês estão vendo. Terminado, Jabá. Parece. Gol! Gol! Eu, né? O cara vai falando. Quase não falamos nada. Meninas, a gente tem um quadro aqui que a gente faz algumas perguntas no final. Nada demais, podem ficar bem tranquilas. Não precisa ser uma resposta rápida, tá? Mas a gente queria que fosse uma resposta que Objetiva. começasse rápida. Tipo, tu não pensa muito para responder, porque a gente quer que a intuição de vocês fale agora. Vocês entenderam? Uhum. Beleza. Então, eu acho que vamos fazer uma para cada uma, né? Porque Pode ser. a gente nunca Pode fez ser, essa brincadeira com 2 entrevistados. A gente tem que pensar tem que nisso. pensar nisso. Mas acho que começa aí, Felipe. Pode escolher para quem tu quer fazer a primeira. Vou fazer a pergunta pra ti, ó. Para Defina um bom vendedor. Essa é boa pra ela, hein? Vendedor. Sem pensar muito. Vai. Ai, aquele que já de cara diz que vai dar certo. Eu sou muito, eles chegam, ai, será? Vai, pode confiar, eu vou realizar teu sonho. Confiante, né? Eu sou sempre, mesmo que eu não sei se Acho que vai ajuda dar, muito. vai dar certo. Legal. Então, para Fran agora. Ô, Fran, o que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? O atendimento. Atendimento? Uhum. Pessoas. Pessoas. A energia que a atendente vai enxergar em mim. Não o fato de me filmar, mas o atendimento para mim é tudo quando eu chego no lugar. Energeticamente, eu sou muito ligada à Legal. energia. Flui que é uma beleza. Eu acho que faz para Fran de novo, eu faço outra Tá. para Cris. Que tem mais a ver, Tá. não tem? Tô errado? O que é gestão, Fran? Porque a gestão é uma equipe que tem o mesmo propósito, que todos vêm trabalhar com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com a mesma energia, e os resultados eles fluem harmonicamente, diariamente. Isso é fato dentro da minha empresa. Que legal. Legal. Cris, você já foi processado? A empresa já foi processada? Teria como ter se prevenido para não ser processado? Olha, nós tivemos poucos processos trabalhistas que eram tipo, Aquele padrãozinho. eles achando que tinham direitos, mas a gente nunca perdeu. Acho que fez 1 ou 2 acordos, mas para poder encerrar. E a gente tem cuidado muito nos últimos anos, né? Nós ainda não fomos processados, mas como a gente traz uma história, às vezes tu vai fazer um contrato com uma empresa, eu quero que tu assine uma coisa que eu não estou executando. E eu pensava sempre que, todo mundo é honesto que nem a gente, né? Aí entra o fulano junto comigo, o ciclano, só que nem sempre eles entregam o que a gente entrega. Então, assim, hoje eu aprendi. A pergunta tem um pouco a ver com essa questão da prevenção jurídica mesmo. Nós temos um advogado, né, que nos Sim. auxilia sempre. Nós não temos nenhum processo, a gente nunca perdeu nada. Mas hoje eu vejo que a gente tem que responder por nós, né? Uma coisa que é regra e eu vou Mas deixar essa de ser bonzinho. preocupação existe, então. Tem. Sim. Tem que cuidar, Essa né? pergunta que o Felipe vai fazer, eu quero que vocês respondam sim ou não, as duas simultaneamente, tá? Porque tem a ver com a questão pessoal de vocês, tá? Sim ou não, bem... Depois a gente pode discorrer sobre o assunto. Tem Vai lá. controle absoluto das finanças? Sim. Sim. Ela tem! Mulherada, né? Os homens, a maioria, não. Não. Essa aqui sabe cada centavo e fica Não. costurando aquela planilha e vamos economizar no caminhão. E ela tem um planejamento que a gente fala de orçamento é uma coisa, planejamento mensal é outra. E agora, pessoal, simultâneo, tem ou não? Sim. Ok? Da Pessoal, da simultâneo. diferença Ah, pessoal. não.
Se quem não olha pro dinheiro, não tem dinheiro, né? Então Me vocês policio. controlam isso. A gente Sim. aprendeu. Não, é uma Ah. pergunta que a gente traz pra baila, porque é óbvio, tem quem cuida, tem quem não cuida, né? É. Eu sou daquela filosofia, eu preciso ganhar mais. Eu não A gente cuido, sempre quer, né? quem cuida é a Suelen, eu não cuido. Não, Mas tem um ditado, quando a gente fazia os processos de terapia ali, que a gente estava em gestão, como é que a gente vai ter dinheiro se a gente não olha para o dinheiro? A gente chegou a fazer regressões, assim, de ir no consultório e olhar para o dinheiro. Aí quando tu olhava, eu falava as minhas... Tipo, tinha uma venda na frente do meu terapeuta. Eu não enxergava o dinheiro, porque eu tinha que olhar para o dinheiro. Ai, tem umas histórias bem, assim, que a gente rompe crenças mesmo, sabe? Para poder colocar a mão no dinheiro. Às vezes eu via o dinheiro ali, mas eu não chegava na terapia, né? No momento, digamos, lá interno, né? E ele auxiliou e tu coloca a mão, aí tu... Legal. Ai, tem vários acordos em outras. A gente que tem vidas passadas, É. né? Sim. Então, acordos que eu fiz em outras vidas, que eu fui cobradora de impostos, eu regredi numa história que eu cobrava imposto e eu morri, né? Um rapaz, uma pessoa. Olha só. Uma pessoa veio e me deu uma flecha no pescoço e eu morri, vi minha morte ali. E eu fiz meio que um acordo, eu não vou mais roubar dinheiro de ninguém, nem ter dinheiro. Como é que eu do comercial vou ter dinheiro se eu não consigo com essa Essa reprogramação? Como é que eu vou cobrar e vender? Então, assim, ó, tiveram várias, né, Limpezas. limpezas que a gente fez para poder chegar nesse tão sonhado dinheiro, que é bom, é merecedor, Claro. a E eu acho que, troca, né? na verdade, assim, é o objetivo de todo empreendedor. Não É só óbvio que empreendedor, né? Não é de sim, toda qualquer pessoa, ser mas não é humano. o dinheiro pelo dinheiro, mas pelo que ele proporciona. É. Né? E essa mentalidade a gente tem que ter, né? De aceitar o bem, né? O A bem, gente é. pode viver bem, Justamente, né? Quer falar mais alguma coisa, Felipe? Não, fechou. Eu acho que para Muito bom. fechar, eu quero fazer, né, quero que cada uma de vocês deem um comentário. Eu vou começar com a Fran. Fran, o que a Fran de hoje diria para aquela Fran lá atrás que só fechava o pau com o pai dela e que não sabia entender a hierarquia paterna, assim? Que eu sou grata por ter me despedido dela. Eu olho muito porque era minha criança pequena esperneando com meu pai, na verdade, querendo chamar a atenção dele, dizer estou aqui. Mas ela me ensinou muito. Muito, foi uma escola para eu não ter que continuar sendo aquilo. Legal, E hoje eu aceito e reconheço que eu sou o melhor do meu pai. entendi. Então tu diria para ela assim, seguir em frente. Você segue o teu caminho, que o meu eu aprendi a vir por esse caminho com menos obstáculos. Legal. E Cris, eu queria que falasse um pouquinho sobre uma mensagem final, assim, daquela decisão que tu tomou de se desconectar da empresa, naquele momento, assim. Como é que foi essa experiência? Porque pode ter alguém na audiência que está vivendo um momento que eu preciso tomar essa decisão de mostrar que eu posso caminhar com as minhas próprias pernas, né? E apesar de hoje tu estar na operação de novo, acho que esse momento foi um momento que deve ter te marcado muito na tua vida. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Então, naquele momento teve muito orgulho envolvido, né? Uns sentimentos de que eu ia dar certo. Quando a gente começou aquela historinha do CDL que a gente foi contar, o meu pai, ele sempre quis dar certo. Ele queria ter sucesso, né? Eu fui crescendo com a vontade dele, a gente foi aprendendo. Mas quando eu tomei aquela decisão, me doeu bastante, porque eu não sabia como ia ser o próximo passo. Eu sabia que a faculdade estava garantida, estava paga, que é o que ele dava. Mas eu sou muito orgulhosa do que eu fiz, sabe? Eu me envolvi com pessoas muito importantes. O seu Hans Dieter, Didier Gait, era meu chefe, Sim, né? olha só. Ele era o dono da MDS na época. Então eu aprendi muita coisa externa com pessoas boas, engenheiros que eu admiro até hoje, e assim, eu fui muito curiosa. Então eu acho que essa saída me fez crescer como profissional. A Valda Stang era minha chefe, né? Eu era financeira dela. Na verdade, eu saí da empresa do meu pai e fui arranjando empregos, né? Sim. Na verdade, trabalhei com ela, então eu cresci ali tanto que quando eu decidi voltar pro meu pai. Ali rolou uma humildade na hora de voltar também, né? Teve Sim. que ter uma humildade de sentar. né? Assim, eu e meu pai, a gente sempre se deu bem como pai e filha, né? Ele era muito orgulhoso porque eu fazia faculdade, engenharia, mas ele sempre disse, a porta está aberta para quando tu quiseres, mas eu Legal. esperei o momento certo, porque lá na MDS, o seu Dieter não queria que eu saísse também. Foi bem difícil escolher. Ele assim, Cris, fica, continua tua carreira aqui. Falei, não, mas meu pai tá me esperando. Porque, ele já tinha uma história de uns 15 anos, 20 anos disso Claro. dali, né? E eu, quando decidi ser engenheira, eu trabalhava com ele. Eu, na primeira série do 2º grau, o meu professor de matemática era engenheiro, e eu falei, eu quero ser que nem ele. Mas eu não tinha noção do meu pai como uma empresa grande. A gente não imaginava onde ia chegar como chegou hoje. Claro. Então, assim, eu queria ser engenheira civil. E um dos desafios agora é que quando a gente mudou a sucessão, o que tu queria ser quando tu crescesse? Eu falei, eu queria ser engenheira, e não a dona da empresa, e não o comercial, e não a gestora final, né?
Então, assim, eu superei. E eu sou bem orgulhosa, assim, de onde eu cheguei, porque eu sempre prezei. Eu sou muito honesta com o que eu vendo, né? Com as coisas que eu quero entregar. Então, assim, eu quero que eles fiquem felizes, que aquilo que está no papel, às vezes eles não entendem, mas eu vou realizar o sonho deles. Legal. É como um filhinho, eu sempre falo, a gente faz ele Cada crescer. projeto, Gestaciona, né? É, Junto. isso. É. Então, assim, eu sou bem orgulhosa da história do meu pai, né? Da minha Bacana. Franciele juntas aqui, dando certo, uma cuidando da outra. Ah, Que A gente legal. fica muito feliz de fazer esse registro, né? Sim, muito Cristiane e Franciele da Metal Padrão, muito obrigado, meninas. nós parabéns que aí. agradecemos, adorei. Parabéns pela história. Espero que vocês tenham experiência. gostado, né? adoramos, a Adorei, gente, Até adorei. como a gente forma de quase não fala muito, né? Da nossa Mas nossa sabe que isso é história. ótimo, cara, alguém que fala, porque a coisa flui. É verdade. A gente até não perguntou, né? Mas o feedback, vocês gostaram do projeto? Acho que faz sentido, Ai, legal. super, eu acho que Adorei. vocês estão Que bacana. trilhando uma história, ó. Vocês são jovens, né? Numa busca que Tamo ainda aí. tem um futuro longo, né? Até chegar e concretizar. E É um eu só desafio. desejo sucesso. Obrigado. Que, né, que Obrigado. todos que Parabéns. chegam perto de vocês sintam a energia que a gente está sentindo. Amém. Vocês dois são dois caras bem legais, Obrigado. queridos, né? Não puxando saco, Mas... mas. Obrigadão, obrigado. É. Não, sabe que esse Obrigado. feedback é legal. Não, muito Parabéns pela trajetória, espero que mais vezes a gente possa falar de Ah. vocês aqui, espero que daqui 10 anos a gente possa, ou 5 anos, né, a gente possa reeditar esse episódio contando as mais vitórias Sim. e trajetória de vocês, né? Espero É mesmo. verdade. Filipão, mais um episódio então. Mais um. A você que nos acompanhou até aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe Compartilhe. esse conteúdo com seus amigos. A história dessas duas meninas aqui maravilhosas, né? Toda a história da Metal Padrão do seu Francisco, né? Mandar um abraço ao seu Francisco também. A você que está aí nas plataformas de streaming, se inscreva no canal, curta esse episódio, compartilhe e se inscreva lá. Deve ter um canal aí no plataforma também, se inscreve que vai dar tudo certo. Tem sim. Obrigado a todos vocês. Valeu, galera. Valeu, valeu. Obrigada. Obrigado.